sobram projetos, mas faltam arquitetos. Eu tenho certeza, Franco, que a gente tá com um bocado de gente aí acompanhando ao vivo, agora em todas as emoções, mas, cara, seguramente essas pessoas que estão aqui não sofrem desse mal, né? Não, não acontece na vida real. Não acontece na vida real, então vamos falar sobre uma ideia fictícia. Mas, ó, Franco e Cássia estão aqui exatamente para fazer a tua voz. Importante, tá? Quem participa dos meus grupos de estudo, quem participa eventualmente das masterclass, que eu participo aqui das minhas mentorias, efetivamente, encontra aqui uma dinâmica um pouco diferente. No lugar de conversar com alguém para a pessoa conversar comigo, essa pessoa conta aí com apoio, né? Conta tu conversa comigo, não, mas aqui hoje a coisa é um pouco diferente. Estou contando com a ajuda do Franco e da Cássia. O Franco e a Cássia estão aqui para fazer a tua vez, tá? Então você manda por texto as tuas dúvidas. Infelizmente a gente não consegue abrir ainda para participação. A técnica está trabalhando com isso para poder eventualmente colocar você aqui no monitorzinho, mas a técnica dá para botar vocês, mas não dá. Não vamos improvisar. Essa história de quem sabe faz ao vivo não funciona. Os deuses da demonstração não vão colaborar com a gente. Então olha só. Se você tiver alguma dúvida hoje, pergunta, né? Escreve a tua pergunta para o Franco e para a Cássia, até porque, Franco e Cássia, se por acaso deixar alguma pergunta sem resposta, a culpa vai ser de vocês, ok? Mas olha só, eu quero, para a gente poder começar a falar sobre essa ideia de, essa relação, Franco, de poucos arquitetos para muito projeto, né? Cara, isso existe na prática sim, né? A gente está brincando, mas, cara, como é difícil numa organização de engenharia, quando você ganha um certo volume, você ter acompanhamento de um profissional de arquitetura em todos os times, em todos os projetos. É complicado você manter essa relação, não é verdade? Verdade, acontece bastante, né, Mara? A gente ajuda muitas empresas a resolver esse tipo de problema também, né? Exatamente, exatamente. Mas, cara, o fato é que mesmo que você tenha gente para trabalhar, eventualmente fica difícil você ter um arquiteto que consiga dar a atenção que precisa ser dada para cada projeto, principalmente para aqueles projetos que estão em fase de manutenção, andamento. Quando você está falando, a técnica está se aproximando, meu Deus do céu, estou vendo aqui coisas acontecendo, mas bora lá. Cara, quando você pega esses projetos de manutenção, andamento, eles costumam ter menos atenção no time de arquitetura, né, para você, porque você não tem tantas mudanças de estrutura, então a princípio se entende que o arquiteto não é tão necessário. Lê do engano, né, Franco? Afinal de contas, o custo de um software não existe no desenvolvimento apenas. Aliás, o custo do desenvolvimento acontece no longo do tempo. Na manutenção. Na manutenção, cara. E a manutenção fica difícil. É exatamente, Cássio, deixa eu te contar. É exatamente na manutenção que os problemas começam a acontecer. Por quê? Porque a demanda do dia a dia, cara, quando você está construindo software, quando você está escrevendo linha de código, não tem pressão do negócio, a pressão é pela primeira entrega, mas enquanto não está em produção ainda, cara, as coisas acontecem de uma forma realmente tranquila. Agora, quando você coloca software em produção, cara, software em produção que é útil, acaba sendo modificado. E muitas vezes a pressão de se entregar rápido e tudo mais faz com que aconteça a tal da erosão arquitetural. Você sabe o que é erosão arquitetural, Cássio? Estamos aqui para aprender. Olha, Cássia, resposta inteligente, resposta inteligente. Cara, você nunca pode confiar no mulher que trabalha no comercial, então, mas, enfim, erosão arquitetural implica em você eventualmente começar a perceber algumas coisas que foram definidas durante a fase, para a arquitetura, o arquiteto, time, enfim, definiu uma determinada característica, mas, cara, pela pressão você acaba fazendo a coisa um pouquinho diferente. Franco, a gente fala sobre a diferença entre organização e bagunça, você lembra disso? Lembro sim. Isso, aliás, a gente discutiu em detalhes no primeiro vídeo da nossa série sobre arquitetura de software na prática e do jeito certo. O que é organização, Franco? Organização é quando a gente tem a regra declarada, né? Uhum. Mas a gente não faz. Não, isso seria desorganização. Isso é desorganização, sim. Pois é. Um projeto que está desorganizado é um projeto que você não tem um lugar definido para colocar as coisas. E é um projeto, efetivamente, fica, talvez também, além de desorganizado, pode ter outra condição, ele pode estar bagunçado. E bagunçado, Franco, é quando você tem lugar definido para as coisas, mas as coisas não estão nos lugares certos. Exato. Pois é, cara. Então, o fato é, muitas vezes quando você começa um projeto, o projeto começa bem, começa organizado, porque eventualmente o time de arquitetura define o lugar para as coisas são colocadas no lugar certo, mas na pressão do dia a dia, para poder entregar rápido, muitas vezes você começa a colocar coisas fora do lugar, aí você começa a ter bagunça, e essa bagunça, Cássia, é uma outra forma de explicar a tal da erosão arquitetural. É quando as decisões da arquitetura, nome bonito, né? Erosão arquitetural. No lugar de bagunça, cara, erosão arquitetural. A gente tem que dar uma valorizada no passe. Mas, enfim, essa coisa da erosão arquitetural é consequência direta de você ir degringolando o projeto, né? E, cara, essa bagunça com o tempo, como uma casa bagunçada, depois você começa a ter dificuldade para encontrar as coisas, né? E a dificuldade para encontrar as coisas começa a fazer você, às vezes, trabalhando... Ou só você sabe
onde estão as coisas, né? Posso contar uma coisa, Franco? Eu não sou exatamente conhecido pela bagunça, pela organização e não bagunça no mundo real, né? Deixa eu te contar, deixa eu confessar uma coisa, Franco. Você sabe que eu tenho muitos livros, né? Sei. Cara, a quantidade de vezes com que eu compro de novo um livro que eu já tinha. Por quê? Quando você não acha o livro que você quer, você vai Vai, procura compra. e compra de novo. Cara, isso acontece. Agora, com meus livros não é problema. Agora, numa empresa, cara, quando você escreve código de novo, código duplicado, enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas para a gente poder falar sobre arquitetura, sobre esse problema todo, antes eu quero fazer uma introdução rápida aqui. Então, vou compartilhar com você alguns slides, com quem está nos acompanhando alguns slides, para que a gente possa juntos aí fazer algumas reflexões. A primeira reflexão que eu quero compartilhar com você, vamos ver se vai para se a técnica coloca o slide lá, não vai colocar? Ah, colocou lá, tô vendo o slide bonitinho. Você está vendo aí a nossa visão? Aqui está dito o seguinte, Franco e Cássia, esse artigo aqui é super importante, tá? Em 2011, o Mark Andreessen, que é um dos caras que criou o Mozilla, antes disso o Netscape Navigator, um dos principais investidores do Vale do Silício, escreveu esse artigo aqui, tá? Por que que o software está engolindo o mundo? Cara, esse artigo foi tão influente, mas tão influente, e de certa forma polêmico porque é dele que nasceu aquela ideia de que no futuro, segundo ele, empresas que não fossem empresas de tecnologia deixariam de existir ou seriam irrelevantes. Esse artigo aqui eu recomendo, se você não leu ainda esse artigo, recomendo que você chegue nesse cara. Passando muito rápido sobre algumas ideias, o fato é, né, e a gente fala muito sobre isso, na Exime a gente tem essa crença, cara, não existe mais nenhuma atividade, nenhuma empresa que não seja suportada por software. Então, cara, você precisa falar em software independente da tua empresa se identificar como sendo uma empresa de tecnologia ou não. Você que está nos acompanhando, trabalhe você ou não numa empresa de tecnologia, ou que se reconheça como sendo de tecnologia, o fato é, cara, na tua empresa nada mais acontece sem o apoio de tecnologia. Coisa interessante também, né, Franco? Se percebe cada vez mais que quando você tem atividade de core business, é difícil você terceirizar o desenvolvimento de software, em empresas maiores principalmente, é difícil terceirizar o desenvolvimento de software do core business para uma empresa terceira. Aliás, cara, onde você ganha o jogo, você não deveria pegar esse software que você ganha o jogo e terceirizar. Então você pega muitas empresas ditas não de tecnologia, mas que têm departamentos com 700, 800 pessoas trabalhando, às vezes, com desenvolvimento de software. Né? Isso acontece de uma forma regular. Se a gente trabalha com banco, com loja, com empresas do varejo, enfim, empresas do ramo da saúde, empresas que não necessariamente se apresentam como empresas de tecnologia, mas que têm áreas de engenharia que são maiores do que a maior parte das empresas de software do Brasil. Então, esse ponto é um ponto importante para a gente começar a entender. Outra coisa relevante, a gente sempre fala sobre isso, mas não custa lembrar, o fato é, cara, se tecnologia é essencial para qualquer organização, cara, primeiro o lado bom, tá? A gente costuma ver tecnologia como sendo um enabler, algo que acelera, potencializa, simplifica as atividades dentro das organizações. A gente pensa que tecnologia é sempre uma coisa boa, certo? Só que às vezes nem tanto. Às vezes tecnologia também se apresenta como restrição, cara, desacelerando, eventualmente complicando e até inviabilizando certas iniciativas de negócio. Por quê? Porque muitas vezes fazer mudança no software que ajuda a empresa a ganhar, não é uma coisa fácil. E aí você acaba perdendo, às vezes, as janelas de oportunidade. Né? Cara, como é que eu vou fazer para eventualmente aproveitar para ter um software mais moderno, uma página, por exemplo, pronta para Black Friday, se atualizar essa página demanda pelo menos 6 meses, né? As alterações são realmente complicadas. Quem está nos acompanhando aqui não tem esse problema em casa, né, Franco? Mas a gente já ouviu falar que tem algumas organizações onde qualquer mudança em software passa por um comitê e que eventualmente vão ser priorizadas, né, uma briga de foice, e aí você vai eventualmente falar sobre talvez aí a possibilidade de mudar o software em pelo menos 6 meses. É mais ou menos assim que acontece, Franco? Acontece bastante, né, Marco? Nunca vi, mas acontece bastante. É raro, mas acontece muito, né, Franco? É raro, mas acontece muito. O fato, então, é o seguinte, cara, a gente tem problemas, né, e aí começa o problema da erosão arquitetural. Cara, o arquiteto, né, isso é um ponto interessante até para a gente poder alinhar qual é o papel do arquiteto ou da arquitetura. O arquiteto, bom, primeiro do arquiteto, depois a gente fala da arquitetura. O arquiteto é um orquestrador. O arquiteto é aquele cara que vai tentar fazer com que as diversas partes, envolvendo principalmente negócio e tecnologia, consigam trocar ideia de maneira saudável. Além disso, o arquiteto ele vai garantir que os especialistas, né? Especialista é quem sabe cada vez mais sobre cada vez menos, especialistas consigam conversar e conversar bem. Essa é a função do arquiteto. E cara, quando você tem erosão arquitetural, o que acaba acontecendo é que essa orquestração acaba ficando prejudicada. Né? De uma forma simples, tá? A arquitetura ou o design é só você definir um lugar certo para as coisas e colocar as coisas nesses lugares, garantindo que elas tenham, consequentemente, aí, atribuições bem claras, então são os componentes, as responsabilidades, e também que os relacionamentos também estejam bem definidos.
O problema, né, Franco, é que no dia a dia, cara, o problema é que, pô, se o software vai mudando, você vai permitindo que a bagunça se instaure, cara, cada vez fica mais difícil fazer mudança. Aí, coisa que tenho certeza que você que está me acompanhando não enfrenta como dificuldade, mas é aquele velho problema de você corrige aqui, estoura lá. Corrige lá, estoura aqui. O software Kinder Ovo, né? O software Kinder Ovo, a cada versão uma surpresa. Quem nunca viveu essa emoção de ter a cada versão uma surpresa? Cara, isso vira problema. Aí as pessoas até acham outras alternativas. Você começa, por exemplo, que você deveria melhorar a quantidade de testes dentro da solução. Repara, eu não sou contrário a testes, muito pelo contrário, é uma prática também importante da engenharia. Mas, cara, essa coisa de você mexer numa parte do sistema, mexer numa parte do software e estragar outra parte, cara, isso não é algo que você vai resolver só com testes. Os testes de unidade não resolve esse problema de, cara, unidade passa a ser o meu sistema inteiro. Não tem como, né? Então, a gente precisa, eu atesto para você, tá? Um dos maiores problemas, uma das maiores causas para você ter dificuldade para mudar sistema é porque a arquitetura eventualmente está prejudicada. O problema é, arquiteto, né, dessa defesa, o arquiteto, a pessoa que desempenha o papel de arquitetura, é a pessoa que une bom conjunto de hard skills, sim, porque afinal de contas tem que conversar com os programadores lá que estão nos bits e bytes, mas tem que ter bons soft skills também, tem que conseguir conversar com o pessoal do negócio, né? Algumas empresas, né, definem que, poxa, o papel do arquiteto não é assim tão importante. Particularmente eu acho que é. Tá? Algumas empresas defendem até que o time consegue assumir a responsabilidade pela arquitetura. Eu confesso para você que se você tem um time bastante sênior trabalhando junto, você pode dividir as atribuições da arquitetura no time. Agora, se esse não for o caso, se você tem um time mais júnior, e cara, tá caro manter um time de desenvolvimento hoje, tá? Nem sempre você consegue ter um time de elite. O turnover também é alto, você tem rotatividade nos times. Cara, se você tem essa rotatividade, distribuir as responsabilidades de arquitetura é mais ou menos como pensar no banheiro público, tá? O que é responsabilidade de todos, não é de ninguém, né? Aí você chega lá, pô, a princípio devia estar limpinho. Não fica, né? Então você dar um CPF, ter essa pessoa que eventualmente vai ajudar a orquestrar, acaba sendo algo que faz diferença. Então, eu sou proponente, defendo claramente essa ideia na comunidade, gente que não concorda comigo. Aliás, se você não concorda, faz o Franco e a Cássia saber. Eu tenho todo argumento para poder, eventualmente, discordar da tua ideia, ou mais simples, te ignorar. Mas enfim, fala para eles aqui nos comentários e a gente continua avançando. Mas o fato é, cara, eu preciso ter gente fazendo essa orquestração. Só que, geralmente, essa pessoa custa caro e, cara, eu não tenho necessariamente, mesmo nas empresas mais bem estruturadas, muitas vezes eu não tenho esse cara disponível para todos os projetos. O que acaba acontecendo aqui, eu dou prioridade para ter esse cara nos projetos que estão começando ou que estão passando por grandes mudanças, mas, bicho, tem muita coisa que está em manutenção e sustentação que precisa ter um acompanhamento um pouco mais firme, um pouco mais forte. E aí, como é que você faz? Fala para mim, como é que você faz? Não faz, né? Não faz arquitetura e tem erosão e aí a coisa fica complicada. Hoje, nessa Masterclass, a gente vai falar um pouquinho, né, Franco, sobre como conseguir sobreviver nesse universo, né? Como ter qualidade de software nesse universo que é tão grande. Bom, tendo dito isso, cara, mais uma vez a gente fala, sempre princípio da Exime, não é mais possível no cenário atual de negócios você pensar em qualquer coisa, em especial em estratégia, sem pensar em tecnologia. Tecnologia está associada, não pode ser dissociada da atividade da própria organização. Gente, é impressionante como, embora esse conceito seja evidente, ele ainda não é claro para muitos executivos. Digo mais, tá? Não é claro muitas vezes até para as próprias pessoas de tecnologia. As pessoas de tecnologia às vezes não entendem o impacto que o trabalho delas ou a ineficiência delas, o custo da ineficiência da área de tecnologia, o tamanho desse custo para o negócio, que é muito mais sobre você não conseguir entregar uma feature, é sobre você não aproveitar uma oportunidade, não conseguir estabelecer uma parceria. Cara, quantas oportunidades que você acaba deixando de ter, de aproveitar, porque eventualmente a tecnologia não te acompanhou e não ficou pronto a tempo. Não ficou pronto a tempo. E aí o que você faz? E aí, Jack Welch, né, trazendo um cara de negócio, Jack Welch fala, essa é uma frase que eu gosto muito, ontem, numa Masterclass, nosso grupo de estudos de reputação e marketing pessoal, né, Cássia? Eu trouxe o relatório da GE, isso aqui é de um relatório GE de 2000, do Jack Welch, e fala, cara, quando a taxa da mudança dentro de uma instituição se torna mais lenta do que a taxa da mudança fora, cara, o fim é uma certeza. A única questão é quando. Cara, olha que louco isso. Nesse mundo que tá mudando, nesse mundo VUCA, como VUCA, né? Cara, você suportar a mudança, uma mudança acelerada é algo fundamental. Mas vamos lá, vamos avançar um pouco mais. Agora, como que eu vou garantir, então, que a tecnologia seja uma habilitadora do negócio? Ou pelo menos não atrapalhe? Começa com a gente tendo essa pessoa, esse arquiteto, ou pessoas executando função de arquitetura, atuando junto com os times de maneira simples e de maneira organizada. Mais uma vez, se você não é familiarizado com as ideias de arquitetura, você tem dúvidas, no canal da Exime, no YouTube, você encontra um bocado
de informações nós temos, além da própria série que a gente está fazendo agora, né, Franco? Em que você participa como assistente, né? Só assiste, enfim. Agora, além dessa série, a gente tem outras séries mais antigas, a gente tem as lives que o Fernando Paiva tem organizado também. Cara, tem material pra caramba, né, Franco? Tem muito Tem material. um livro de arquitetura, né? E mais uma dica para você, tá? Sobre a live que eu e o Franco estamos produzindo, você consegue assistir antes os episódios dessa série, né? Live sobre essa série que eu e o Franco estamos produzindo, você consegue assistir antes os episódios dessa série no meu clube de estudos. Exato. Você faz um cadastro, se você não é nosso cliente ainda, o preço é eu te conhecer, tá? Eu quero conhecer você. Você quer me conhecer? Vamos conversar mais. Vai ser bacana. Mas olha só. Bom, aí vamos lá, mas como é que eu faço isso? Então, mais uma vez, uma coisa que eu falo sempre, essa é uma máxima da Exima, eu entendo que, cara, o desafio, né, para quem trabalha com software é reduzir o custo e o risco da mudança. A gente tem que fazer, o arquiteto, o papel da arquitetura quer fazer com que mudar software seja uma coisa sempre mais barata ou menos arriscada. Às vezes não dá para fazer as duas coisas, tá? Mas pelo menos mais barato ou menos arriscado. Eu não posso, ao longo do tempo, ver o custo e o risco de mudar ser uma coisa que inviabiliza o negócio, porque isso é estratégico, eu não posso perder esse tempo. Outro ponto importante, né, Franco? Como é que a gente faz isso na prática? Qual é a estratégia, qual é o jeito de fazer? Cara, a gente precisa tornar aquilo que é feito todos os dias algo mais barato e mais fácil, né? Isso envolve a adoção de ferramentas de IA, isso envolve, eventualmente, a adoção de práticas de engenharia. Quase todas as práticas de engenharia, CI, CD, testes automatizados, tudo isso versa sobre você tornar aquilo que você faz todos os dias as coisas um pouquinho mais fáceis. Essa acaba sendo a nossa estratégia central e quase tudo que a gente faz na Eximia está pautado nessas duas ideias, cara, reduzir o custo e o risco da mudança e tornar, né, a mudança, aquilo que é feito todo dia, mais barato e menos arriscado, mais fácil também, mais barato e mais fácil, né? Eu gosto lá, sabe que essa pessoinha que tá ali em cima, cara, a agência diz que aquele é o meu alter ego, né? A diferença é que o meu alter ego o meu alter ego tem duas diferenças fundamentais. Ele tem 2 fios de cabelo, eu não tenho, e ele é bem mais magro do que eu. Mas tudo bem, vamos lá. Segundo o pessoal da agência, aquele sou eu, tá? Por isso que você vê tanto esse bichinho aí no meu Instagram. Aliás, segue a gente nas redes sociais. Se não segue melhor, tá aí a oportunidade, tá? Vai no Instagram, vai no YouTube, vai ver o que a gente anda produzindo de conteúdo, isso é legal. A gente produz conteúdo e compartilha em todos os lugares, até no TikTok, Franco. Até no TikTok. Até no TikTok. Eu ainda não faço dancinha, mas se vocês pedirem dancinha no chat aqui, eu faço hoje pra vocês uma dancinha pra estrear um corte lá pro TikTok, né? Bora lá. Franco, aqui vem um ponto. Agora, olha só. Cara, como é que eu vou conseguir? Imagina, eu fui contratado, alguém tá movendo aqui, o Elemar tá acelerado hoje, eu tô vendo o chat. Tem perguntas, é isso? Tira. Estão pedindo dancinha do Elemar, tô vendo a dancinha do Elemar. Não, eles têm nome, enfim. Aí o pessoal tá falando, bom, tem umas coisas interessantes. Mas olha só, cara, quando eu começo a pensar sobre... Imagina, Franco, que alguém me contrata para trabalhar como arquiteto em uma organização. Por exemplo, você conhece algumas pessoas que estão aí no nosso público, certo? Conheço. Sem falar o nome da pessoa, para não comprometer a pessoa, diz o nome de uma empresa que a gente tem representada aí, que seja a nossa cliente. Anima Educação. Anima Educação. Anima Educação é um excelente exemplo. Olá, você da Anima que tá aí. Pô, deixa eu te dizer uma coisa. Muito bom te ver, tá? Cara, imagina que essa empresa nos contrata para ajudar em arquitetura, Franco. Mas mais do que em processo, cara, eu quero a ajuda do Elemar para o Elemar ajudar a botar ordem na casa. Como que o Elemar vai conseguir pôr ordem na casa? Cara, não é sobre você ter o jeito certo de fazer as coisas, não é chegar lá e começar a apontar erro, porque, bicho, seguramente ao longo do tempo as coisas foram sendo feitas por algum motivo, né, Franquinho? Então, se as coisas estão fora do lugar, se alguma bagunça existe, algum motivo existe também. É muito arriscado, até mesmo irresponsável, você fazer um juízo de valor sobre qualquer arquitetura sem conhecer direito as coisas. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é conseguir ter esse ciclo de consciência situacional. Cara, eu preciso conseguir entender aonde que eu estou pisando. Eu preciso saber o que está acontecendo. Cara, como arquiteto, Franco, se eu vou começar a trabalhar numa empresa, quando nós da Eximia vamos começar a trabalhar numa empresa, como é que a gente consegue entender da arquitetura relativamente rápido? Porque às vezes você tem centenas de milhares de linhas de código e documentação. Cara, pior do que a documentação inexistente é aquela que está desatualizada, aquela que é mal feita. Cara, como é que a gente consegue eventualmente gerar alívio rápido, né? Ao mesmo tempo em que, poxa, lidar com essa coisa de não conhecer o todo.
A gente precisa desenvolver ferramentas, e esse talvez seja o grande ponto, tá? Se você tem poucos arquitetos, se tem poucas pessoas com habilidade de arquitetura, essas pessoas precisam desenvolver jeitos mais econômicos de conseguir ganhar consciência situacional. Esse é o primeiro grande ponto. Eu preciso achar alguma forma de entender um pouco melhor o que está acontecendo dentro da organização. Como é que eu faço isso na prática? Bom, para arquitetura e software, já começa a sessão bem prática para a gente, tá? Tem duas coisas que são de base, fundamento para que o arquiteto possa entrar numa organização e começar a ganhar alguma consciência situacional. Primeiro, ele tem que conhecer os times. Cara, como é que a empresa está organizada em termos de time? Esse é o primeiro ponto. Como é que está organizada a empresa? Como é que, tipo, eu tenho um time de front-end, um time de back-end, se a empresa for menor, isso acontece, um time de banco de dados, ou não, cara, eu tenho times para determinadas unidades de projeto. As pessoas chamam de squad, coisa que não é squad, tá, Franco? Mas é muito dizendo, cara, quais são os squads, para não criar ofensa, tá? Como é que os times estão organizados? Por que isso é importante, Franco? Porque existe uma lei em arquitetura e software, que é a famosa Lei de Conway, que fala que a estrutura do software, numa empresa que desenvolve sistemas, mas a estrutura do sistema acaba sendo uma réplica da estrutura de comunicação da empresa. Então, se você quer entender a arquitetura de um software, muitas vezes o primeiro passo é entender a organização dos times. E esse é o primeiro ponto, um ponto importante, saber quem é quem. Então, nesse processo aí de consciência situacional, que daqui a pouco vai estar voltando para a tela para a gente compartilhar com você, nesse processo de consciência situacional, essa primeira coisa que você tenta perceber, compreender, vai ser exatamente essa demanda de organização dos times. Cara, a tua empresa ainda está trabalhando por projeto, você mobiliza o time para concluir um projeto, depois desmobiliza, você mantém um time de sustentação ainda. Ó, aqui fica a dica, tá? Tem algumas coisas que são muito 2005, tá? Se é assim que você trabalha, vamos falar um pouquinho, porque, poxa, tem formas melhores de você organizar teu time. Essa é a parte de engenharia, né, Franco? Mas o arquiteto consegue entender um pouco mais o sistema olhando a organização dos times. Então, hashtag fica a dica. Veja como é que os times estão organizados. Na falta de um diagrama arquitetural, vai buscar o primeiro diagrama arquitetural, sabe onde? Na área de RH. Pede o organograma da área de tecnologia para você perceber como é que os times estão organizados. Aí você vai começar a perceber, poxa, eu tenho um sistema daqui a pouco para uma determinada unidade de negócio, eu tenho um sistema para outra unidade de negócio, eu tenho um time lá que está trabalhando com sistema com fundação ou recursos comuns. Então, cara, pô, você vai tentando mapear esse cara. Isso é a primeira coisa que você pode fazer. Aí você começa a ganhar consciência situacional. Cara, você vai conhecer todo mundo? Cara, se eu chegar numa organização como a Anima, que tem, por exemplo, centenas de pessoas desenvolvendo, mais fábricas de software, mais... Cara, nem Anima... Ó, a gente está usando como exemplo hipotético, tá? Aqui nem o número que a gente vai falar sobre a Anima é verdadeiro, tá? Mas, cara, se a gente chegar ali, a gente vai perceber que tem centenas, às vezes, de pessoas e, cara, eu demoro um certo tempo para entender quem é quem. Por isso mesmo que eu tenho que perceber que eu tenho um ciclo. E quanto mais eu vou conhecendo os times, melhor eu vou entendendo a empresa. Então, eu preciso entender que antes de começar a tomar decisões, né, ou ações muito radicais, eu preciso ganhar consciência situacional sobre os times. Então, a primeira dica, se você tem uma empresa com muitos projetos e poucos arquitetos, é importante que os arquitetos tenham atenção plena aos times. Até porque tem algumas coisas, né, Franco, que só são adequadas para determinadas configurações de time. Por exemplo, eu falo, cara, você não deve desenvolver microserviços numa organização com um time monolítico. Lei de Conway. Cara, se tu tem um time monolítico e vai usar microserviços, cara, talvez microserviços não seja a melhor estratégia para você. É um ponto, não quero polemizar, mas esse é um fato importante. Outra coisa, Franco, que um deve olhar, assumindo que o arquiteto seja proibido, né? Porque as pessoas, sabe aquela história? O cara tá lá puxando uma carroça com os negócios quadrados, né? No lugar de roda, você oferece uma roda para tentar acelerar, o cara diz, não tenho tempo agora, não posso parar para conversar. E o arquiteto não consegue tempo, às vezes, agenda dos times. Aliás, arquiteto, vê se você vai lá fritar junto com o time para poder fazer a entrega, tá? É importante que você não seja o cara, o engenheiro de obra pronta, né? O cara que fica botando defeito no trabalho dos outros, ou então o arquiteto do Monte Sinai, aquele que vem com uma tábua dizendo, tá aqui a arquitetura, agora vocês implementem. E aí vai embora e nunca mais volta. Não, arquiteto, você precisa ser ativo, tá? Mesmo que você não faça parte de um time especificamente, se você seja alocado 100% com o time, ainda assim é importante que você seja ativo, que você conheça as pessoas. Franco, além dos times, o que você acha que o arquiteto deveria olhar para poder ganhar consciência situacional da arquitetura? Os repositórios.
Repositórios. Repositório. Repositório é um nome bonito, Cássia, para o lugar onde você coloca o código-fonte, os códigos, o programa, o pessoal guarda o programa. Repara que o Franco falou olhar os repositórios e não o código. Olha que interessante. Uhum. Cara, olhar o código é interessante? É importante, eu gosto de código. Até o Franco, que programava lá com cartão perfurado, gosta de código. A Cássia, que não programa ainda, está quase aprendendo a gostar de código também. Enfim, eu estou numa cruzada para ensinar Python e coisas para todo mundo aqui na Exime. Eu entendo que isso é importante. Mas, cara, por que olhar o repositório é importante, Franco? É a rede social do dev, né? E a gente vai entender lá as relações que acontecem, né, dentro dos times, Muito bom. até a organização dos times a gente consegue olhar e entender lá, né? Muito bom, muito bom. Aliás, para você ganhar consciência situacional, cara, você olhar os repositórios é algo importante, porque você olhando os repositórios, se você tem a lei de Conway, cara, o que acaba acontecendo? Você começa a perceber que os times estão organizados em torno dos repositórios. A lei de Conway vai acabar dizendo que você consegue, de certa forma, explicar os times a partir dos repositórios. E você consegue explicar os repositórios a partir dos times. Entender quem trabalha no que e quanto, né, Franco? Cara, o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão trabalhando. Na Exímia, a gente desenvolveu um método chamado Follow the Code. O Follow the Code é parte daquela velha ideia do Follow the Money, né? Que, poxa, eu não quero saber onde que a tua empresa diz que investe. Eu quero ver lá nos relatórios fiscais aonde que você está investindo de fato. Cara, eu invisto em inovação. Deixa eu ver quanto do teu orçamento é destinado para inovação, por exemplo, tá? Da mesma forma, cara, eu quero saber efetivamente, cara, como que o time está trabalhando. Eu não vou perguntar para as pessoas, eu vou olhar especificamente a organização dos repositórios. Os repositórios são a fonte da verdade. É interessante que o Franco falou sobre a ideia da rede social. Cara, por quê? Porque se você for parar para pensar, o trabalho do dev compartilha no repositório. As outras pessoas eventualmente comentam esse trabalho que foi compartilhado no repositório. Então, a dinâmica de modificação do repositório, de muitas formas, conta a dinâmica de desenvolvimento da organização. O repositório conta uma história. E, Franco, infelizmente, muitas organizações veem o repositório somente como uma fonte de backup sofisticado. Como é que eu impeço que o dev tenha o código-fonte só na máquina dele e depois se perca tudo, né? Cara, o repositório acaba sendo a fonte para você começar a ganhar mais consciência situacional. Quanto mais você conhecer da organização dos times e quanto mais você conhecer dos repositórios, efetivamente, mais você começa a ter condições de tomar decisões e de agir. E o que isso tem a ver, Cássia? Você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver, Elimarzinho, com essa ideia de você ter menos arquitetos, não ter arquitetos suficientes para poder organizar a coisa toda? É que muitas vezes o próprio código, os repositórios, mais os times, analisados numa perspectiva. Opa, eu estou ouvindo a mim mesmo. Isso aqui é a mim mesmo, né? É a Cássia que me botou ao vivo no Zoom, né? Para poder, desculpe, no celular dela. Tem muitos lugares, o pessoal está com o computador na frente mesmo, mas ainda me ouvindo. Só para me retratar, estava encaminhando o link para outras pessoas que querem participar. Muito bom, muito bom. Ó, se você está chegando atrasado, aqui fica um consolo para você, tá? Essa Masterclass vai estar disponibilizada num canal específico para você daqui a pouquinho, você vai conseguir assistir, mas que bom que você está ao vivo, que daí você pode perguntar para a gente. Mas olha só, Franco, a coisa toda na hora que eu vou ganhando mais consciência, quanto mais consciência eu ganho dessa dinâmica de organização dos repositórios, efetivamente mais conhecimento, mais condições de decidir e agir eu vou ter. Mas eu estava falando sobre. Você me atrapalhou, tá, Cássia? Eu estava falando sobre uma coisa importante aqui, tá? Tipo, cara, como que eu consigo efetivamente suportar um mundo com mais trabalho, mais projetos do que arquitetos? Como que, eventualmente, esse conhecimento dos repositórios pode me ajudar a ter mais efetividade? A primeira coisa que acontece é você fazer o que eu chamo de análise estatística, Franco. Eu digo que existe uma arquitetura que opera de maneira qualitativa, que aqui é onde você trabalha em profundidade, que você pega um projeto e começa a pensar naquele projeto de maneira, enfim, qualitativa, você está analisando os dados e confirmando, mas tem um bocado de coisa que você consegue fazer de maneira quantitativa, né? E aí você vai usar a tal da estatística para você poder fazer arquitetura. Cara, o que você vai conseguir, por exemplo, analisar de maneira quantitativa que é importante? Deixa eu te dar um número, Cássia, que talvez você não conheça.
né? Assim, um número relevante. Cara, em qualquer repositório de código-fonte, qualquer repositório onde você guarda os arquivos, tipo, 5% dos arquivos no repositório, eu não sei se você tá aparecendo, tá só tá eu aqui, mas deixa. Ô, Técnica, mostra a Cássia. Ali tá a Cássia. Mostra nós dois agora. Cara, estúdio é uma coisa legal, tô me sentindo tão chique nessa história de podcast, cara. Isso é muito legal. Técnica, obrigado aí, viu? Mas voltando aqui. Cássia, olha só. Cara, 5% dos arquivos dentro de um repositório recebem mais de 90% das modificações. Você sabia disso? Deixa eu falar para você que está nos acompanhando. Você aí. Você da técnica também, que também tem uma empresa de desenvolvimento. Olha só. Cara, 5%, isso é informação válida, tá? 5% dos arquivos que você tem no seu repositório recebem 90% das modificações. Franco Alves, se 5% dos arquivos recebem 90% das modificações, cara, onde é que existem as maiores probabilidades de bug? Nesse percentual aí, né? 5% dos arquivos. É Então, onde a coisa acontece. onde a coisa está acontecendo. Então, se eu tenho um sistema que precisa ser revisado, se eu estou com um sistema que está eventualmente com instabilidade, Testes. aonde que testes, o Franco foi muito bem aqui, tá? Testes têm valor sempre, tá? Tô negando aqui a importância de testes, mas cara, se testes servem para proteger contra a regressão, onde é que eu deveria me preocupar em colocar mais testes primeiro? Nesses 5% dos arquivos. Cara, por quê? Porque os arquivos que são mais modificados, naturalmente vão ser aqueles que também vão trazer mais problema. Deixa eu dar outro exemplo para você, Franco. Tem um arquivo que eu dou manutenção nele sozinho. Eu sou programador e eu dou manutenção nele sozinho. Cara, eu, a princípio, tenho um domínio, tenho um ownership sobre aquele arquivo, certo? Eu sei o que está escrito nele. Então, a probabilidade de eu me desencontrar, de eu eventualmente ter um engano com relação ao que está escrito ali, é menor. Agora, Franco, se eu e você começamos a mexer no mesmo arquivo, cara, o Git, né, o repositório, nos protege para que a gente não fique, nós dois, matando uma alteração do outro. Mas, cara, a probabilidade de nós introduzirmos alguma coisa equivocada, de eu não entender bem o teu trabalho e fazer alguma coisa não tão bem ajustada e acabar prejudicando, não sobre não compilar, mas prejudicando o funcionamento do teu código é muito grande. Então, existe um artigo, inclusive, da Microsoft, e a Exime se baseia nesses estudos, né? A gente não tira essas ideias do nada, tá? Cara, esse artigo científico demonstrando que, cara, arquivos que são modificados por mais pessoas são naturalmente arquivos onde tem maior incidência de bugs. Então, naturalmente, um cara sem perguntar nada para ninguém, sem nem saber o que aquele código faz. Se o arquiteto pegar o repositório e tentar identificar quais são os arquivos mais modificados, e nesses arquivos modificados, quais são os arquivos que têm mais autores, se ele conseguir identificar isso, ele ganha clareza sobre onde que ele tem que olhar. Ele ganha consciência situacional mais rápido sobre aonde que estão os pain points de arquitetura. Cara, e aonde que estão as oportunidades para que ele atue, para quê? Para que, eventualmente, cara, como é que eu posso reorganizar os meus componentes? Como é que eu posso repensar essa estrutura para que, eventualmente, menos pessoas tenham a necessidade de mexer naquele mesmo bloco? Essa ideia de ownership, Franco, é uma ideia poderosa. Então, cara, olha que simples. Primeiro insight, reconheça no teu repositório quais são os artefatos que, a princípio, estão recebendo o maior conjunto de modificações. Ponto simples, né, Franco? Mas relevante. Outra coisa, cara, eu vou precisar mexer vou ter que ajudar um time que eu não conheço. Cara, como é que eu vou saber, eventualmente, no time, quem tem mais conhecimento sobre esse projeto, sobre um repositório, sobre um dos repositórios, sobre um dos projetos que eu tenho especificamente? Cara, eu vou verificar quem são os top contributores lá. As pessoas que, a princípio, mais escrevem código, em teoria, são as pessoas que mais entendem daquele código, certo? Pode se identificar também especialistas, né? Que só mexem numa parte do código, né? Então tem várias visões que já consegue pegar com essa... Tem aquele cara generalista que mexe em tudo que é coisa, né? E aí, sabe, o famoso, não posso usar a palavra que eu queria usar, mas aquele cara que fica espalhando coisas pelo código inteiro e aí eventualmente leva tudo à erosão. Cara, você identificar quem são essas pessoas é importante, Franco. Por quê? Porque o arquiteto acaba tendo ali um atalho para saber com quem falar. Quer uma outra informação interessante? Olha só,
Geralmente, aqui a relação é 80-20, tá? Geralmente, 20% das pessoas do teu time fazem 80% das mudanças, 80% dos changes. Você surpreende, tá, Franco? Porque se você for pensa comigo, Cássia. Cara, se eu tenho um time de 100 pessoas, eu tô falando que essa relação tá indicada, cara, 80% do trabalho é feito por 20. Os outros 80 fazem 20% do trabalho. Estão parados? Claro que não, né, Franco? Existem outras dinâmicas, cara. Eventualmente, as pessoas num time ocupam papéis diferentes. Tem gente que vai, por exemplo, fazer menos alterações ela, mas contribuir para que as outras pessoas façam mais modificações. Eu tenho, eventualmente, gente que vai estar mais alinhada em falar com o pessoal do negócio, vai ter gente que eventualmente vai estar preocupado mais em falar com o cara do domínio para entender, enfim, como transportar aquilo para código. Tem, eventualmente, outras funções, testadores, documentadores, tem funções diferentes ali dentro. Cara, naturalmente, você vai perceber essa proporção, porque você repara, então eu vou demitir 80% das pessoas, né? Cara, só que aí você vai ter o quê? Se antes era 20 faziam 80, continua agora, o Pareto. Isso, aí você vai ter 4 pessoas que vão fazer todo o trabalho e outras 16 vão ficar olhando. Não ficam olhando, gente, são configurações. Esse é um ponto importante, inclusive, para você entender o que é o conhecimento que a gente desenvolve tanto nas nossas consultorias, na Exímia, quanto também nas nossas mentorias. Esse tipo de conhecimento instantâneo, é coisa que nem sempre fica evidente para quem eventualmente não tem conhecimento dessas estruturas. Aí você vai fazer uma análise ingênua do teu repositório e você começa a acusar as pessoas de não envolvidas, não engajadas. É por isso que não vai para frente, só 20% estão escrevendo código. Cadê o resto? Né? Por que o pessoal não trabalha? Cara, entender essas dinâmicas é fundamental. Agora, uma coisa é também entender que essa dinâmica existe. Outra coisa é você identificar rapidamente qual é essa dinâmica. E, de novo, voltando lá para a nossa visão da consciência situacional, esse é o grande ponto, tá? À medida que você vai ganhando essa consciência situacional, cara, você vai conseguindo, eventualmente, ter mais maturidade para decidir e agir. E aí, Franco, fala-se sobre eu utilizar ferramentas, eu utilizar mecanismos, eu tentar acelerar o meu processo para conseguir ganhar essa consciência. Eu tenho que começar a me organizar. E esse processo é um processo disciplinado. Cara, na prática, na Exímia, a gente defende a ideia de que todo trabalho envolvendo informação, ele envolve 4 macroetapas. E se você que é arquiteto, cara, deixa eu te dar uma dica. Essas 4 macroetapas também valem para você. Você tem uma fase fundamental de coleta de informação. Cara, o arquiteto, ele precisa continuamente estar coletando informações para quê? Para ganhar consciência situacional. Para ele não ficar engenheiro da obra pronta, sabe? Estou vendo uma informação parcialmente e estou dando uma recomendação. Cara, que coisa triste quando você tem gente que faz isso, né? Se você é esse arquiteto, por favor, mude. Você ainda tem tempo. As pessoas te odeiam, elas só não falam para você. Cara, você precisa colaborar com o time. Você chegar dando... distribuindo regra, a palavra é essa, né? Que a gente tem que fazer certinho, né? A técnica não vai gostar, porque vai ter que botar um bi em cima, não vai conseguir fazer o bi, nós não combinamos, senão na próxima live, cara, daqui a pouco vai ter um bi para essa coisa. Mas olha, cara, eu preciso fazer com que eu tenha essa coleta de informações para ter consciência situacional, para dar uma dica para falar da coisa de uma forma relevante. Outra parte importante do processo, vou voltar para nossa visão aqui do Code, é você começar a organizar. O que é organização, cara? É você começar a categorizar as informações e, eventualmente, começar também ali a estabelecer vínculos, relações. Por exemplo, Franco, olha só, eu tenho as pessoas, eu já sei quem são as pessoas, eu já sei, eventualmente, quem são também os repositórios, eu sei quem são as pessoas que estão alterando o código dos repositórios, e eu sei quem são as pessoas em cada time. Então, cara, quais são os times que fazem manutenção neste repositório? Né? E aí você começa a perceber uma coisa, Franco. Por exemplo, a gente sabe que um princípio básico de arquitetura, eu espero que você que está comigo saiba disso. Se não sabe, tem uma mentoria muito boa que está começando. Mesmo assim, no canal da Exímia também tem as dicas. Cara, o complicador sempre é o acoplamento. Acoplamento é quando você tem, eventualmente, 2 pessoas dependendo de um único trecho de código ou de uma mesma coisa para poder fazer a sua entrega. Imagina, o Franco tem que entregar alguma coisa, por exemplo, para comercial, o Franco é programador, promovi o Franco é programador hoje, Cássio. Né? O Franco tem que escrever uma coisa para entregar para a comercial e eu tô lá entregando alguma coisa, sei lá, para a área de operações. Só que nós dois tem que mexer no mesmo código. Cara, se nós dois tem que mexer no mesmo código, quem é que vai fazer a modificação e liberar a alteração primeiro? Ah, cara, isso vira briga. Você tem técnicas, feature, você tem como botar
if, né? Tipo, o pessoal fala de feature toggle. Feature toggle, você que não está acostumado, é um if qualificado, tá? Mas toda vez que você bota um if, eventualmente você faz nascer uma dificuldade. O bom é que você consiga nascer sem ifs. Como é que você faz nascer sem ifs? É quando eu e o Franco, eventualmente, não temos a necessidade de mexer no mesmo projeto ou no mesmo arquivo para poder atender demandas de gente diferente. O Uncle Bob, tenho amor e ódio pelo Uncle Bob, tá? Mas é o que o Uncle Bob chama de princípio da responsabilidade única, cara. Tem esse cara que atende apenas a um determinado ponto. Mas enfim, para eu conseguir perceber essas relações de acoplamento, não acoplamento de código, cara, assim, arquiteto, entenda, você tem toda uma carga de hard skills, mas tem uma carga de soft skills. No final do dia, não é sobre o software não se faz sozinho, são as pessoas, a dinâmica das pessoas. Se você não gostar de gente, você tem que fazer outra coisa da vida, porque o arquiteto precisa conversar com gente. Tenho dito também. Enfim, calma, Lemar, calma. Mas, ó, ponto importante aqui, cara, você tem que pensar nessa organização. Depois você faz essa organização, aí você eventualmente começa a fazer os teus penso, né? Você começa a fazer algumas regras de inferência, começa a perceber algumas relações importantes. Por exemplo, o que eu falei antes, cara, eu sei que 5% dos arquivos vão receber 90% das modificações. Quais são esses 5%? Né? Quais são esses 5%? Esses também são os arquivos com mais autores? Aí então você tem um foco de problema. Nesse cenário, você começa aí sim a ir para o Express, que é quando efetivamente você está compartilhando as suas impressões. Então, olha só, o segredo para você conseguir ter menos arquitetos do que efetivamente projetos é você conduzir uma prática disciplinada de ganho de consciência situacional. Isso implica em conseguir entender bem as relações das pessoas, dos times, conversar com as pessoas e também entender bem os repositórios. Franco, qualquer empresa hoje, por exemplo, tem o sistema de folha, pelo amor de Deus, o Teams. Se você tem contrato com a Microsoft, no Teams você tem a organização dos times. Você não precisa perguntar para alguém ou manter essa coisa na mão. E, cara, o repositório, cara, o Git, por exemplo, mas no Git, mas a gente fala do Git porque é meio que um padrão de mercado. Esse Subversion tem isso, até CVS. Cara, você consegue se organizar para eventualmente também pegar as informações da dinâmica de mudança, o comportamento de mudança, porque software é uma coisa viva, ele não está estanque, a arquitetura não é uma coisa parada, é uma coisa contínua. Então, esse movimento de continuidade é o que você tem que observar. Então, você tem que botar uma prática disciplinada para conseguir coletar essas informações. Agora, posso te dar uma dica? Não dá para fazer na unha, né, Franco? Você consegue, como arquiteto também, você consegue utilizar ferramentas que vão te apoiar aí nessa organização. Nós vamos mostrar algumas coisas para você que fazem com que você não precise de mim, tá? Mas deixa eu te contar. Se você trabalha em uma organização, na Exime, nós desenvolvemos já uma série de ferramentas, né, Franco, que integram aí a nossa metodologia Follow the Code. Essas ferramentas, eventualmente, vão permitir que você tenha todos esses insights meio que pronto, tá? Mas, se você não quiser, tudo bem, vou te mostrar alguma coisinha de código, mas não me pede para compartilhar esse código. Brincadeira, claro que eu compartilho também, claro que não, né? Mas, assim, pede e eu vou ter prazer em negar. Tô falando até aqui, tem um monte de coisa. Gente, alguém fez alguma pergunta até aqui? Tem alguns comentários, Elemar, Comentários maldosos, comentários delicados. Eu já vi que estava acelerado, já me falaram que tem a questão da dancinha. Enfim, deixa pra lá. Na sua opinião, dentro desse cenário de 5%... Tira esse negócio, porque alguém botou ali, mas tem até palavrão. Ô, querido, que vim com esses dedinhos, tem uma moça lendo, né? Enfim, desculpa. Desculpa. Na sua opinião, dentro desse cenário, 5% do repositório que é manuseado por 90%. 5% do repositório tem 90% das modificações. Isso. Quais os principais fatores se detectar o momento de uma possível refatoração? E se isso seria possível? Deixa eu falar o que é refatoração, Cássia, porque você ouve refatoração, nome bonito, né? Esse é um aportuguesamento de um termo chamado refactoring. Refactoring é quando você vai mexer no código. Cara, o dono da empresa ama, tá, Franco? Por definição, refactoring é quando você muda a estrutura do código sem adicionar feature nenhuma. O dono da empresa adora, né, cara? Nós vamos parar e o nosso único propósito é organizar a casa. Imagina, vamos dar aquele freeze no projeto para dar 3 meses de refactoring. Será que dá? Cara, que tem de gente que propõe isso, Franco. Vamos dar um freeze para poder... Cara, não dá mais, é insuportável mexer nesse código. Vamos dar freeze.
Cara, não dá para você parar 3 meses para poder fazer essa alteração. Primeira coisa é a seguinte, dica, tá? Refactoring é algo que tem que ser feito continuamente. Cara, por quê? Porque à medida que você vai fazendo, cara, naturalmente imagina, você cozinha, Franco. Franco é o Uhum. mestre da cozinha. Cara, Franco e Cássia também cozinha. Eu não cozinho, infelizmente. Mas ó, deixa eu dizer uma coisa, Franco. Você vai fazer comida. Você tá vivendo na cozinha. Naturalmente, na medida em que você está trabalhando, você pode fazer 2 coisas. Você pode terminar todo o prato e depois organizar a casa, ou você pode ir organizando à medida que você faz, certo? Uhum. Qual estratégia é mais sustentável pra você não ter uma bagunça em casa depois da janta? Já ia arrumando as coisas, né? Se possível, vai organizando, cara. Ó, eu tô fazendo alguma coisa, é óbvio que enquanto eu tô fazendo, eu permito que alguma bagunça aconteça. Ó, bagunça, cara, O bom é terminar de fazer tudo com tudo limpinho já pronto, né? esse é o suprassumo da continuidade, Franco. Porque agora imagina o seguinte, ó, porque o grande ponto, Franco, a diferença onde fazer comida, a nossa analogia para, é porque quando você fala em fazer comida, chega um momento que você termina, certo? Uhum. Agora software você não termina. Cara, software bom você fica mexendo o tempo inteiro. Então o ponto todo é, você não tem essa coisa de, nossa, terminei, agora vou limpar a casa. Esse terminei, agora vou limpar a casa é a mesma coisa que terminei, agora vou fazer um freeze, entende? Então, o processo de fazer um refactoring, ele tem que ser incluído na rotina de desenvolvimento. Cara, na medida em que eu gosto de usar aquela máxima que dizem que é o princípio do escoteiro, tá? Cara, você sempre tem que deixar o acampamento um pouquinho melhor do que você encontrou. Cara, você vai implementar uma feature nova, antes de entregar a feature, vê qual é a oportunidade de melhoria que você pode fazer para poder melhorar a casa para amiguinho. Não fica, às vezes, restrito só exatamente naquele código em que você trabalha. Não vai trabalhar fora também, tá? Mas pega um bloco associado ali e acha uma oportunidade de faturação. Essas oportunidades, elas aparecem de tempos em tempos. Às vezes, eu pego o caso do Omniscope, que a gente tá falando nessa série muito, tá, Franco? Nesse momento, eu tô fazendo uma gigante de uma refatoração da interface. Por quê? Porque eu fui fazendo um bocado, fui introduzindo feature, e, cara, não é que a coisa ficou bagunçada necessariamente. Por quê? Porque as coisas estavam da forma como a organização prescrevia. Mas em dado momento eu percebi que, poxa, aqui agora tem uma oportunidade de fazer uma organização ainda melhor. Então, o refactoring arquitetural, ele deve acontecer de maneira continuada, cara. Você deve tentar sempre estar identificando essas oportunidades. E, idealmente, você deve tentar mover o time nessa direção de perceber essas oportunidades e aproveitá-las também. Então, refactoring é algo que você faz o tempo todo. Em termos mais simples, tá, Franco? Em termos de processo, eu sempre falo que, por exemplo, eu vou escrever código, tá? Eu, Elemar, tenho muita dificuldade para pegar e pensar na melhor estrutura já de cara. Cara, às vezes, isso tem um mal para arquitetura que se chama paralisia por análise. Paralisia por análise é o seguinte, cara, você está tão preocupado em achar o melhor jeito de fazer a coisa Que não faz. que você fica olhando para a tela do computador e paralisa. Tem um livro famoso, Clean Code, que fala que é importante você pensar no nome das variáveis. Cara, eu não conheço nenhum dev que não tenha lido esse livro e depois fica um tempão olhando para a tela dizendo, meu Deus do céu, que nome que eu vou dar para esse negócio? E o cara para pensando, não, e o nome? Sabe o que eu faço? Eu escolho o nome mais esdrúxulo possível, com frequência full da vida, né? Que é coisa de quem segue Microsoft, dizendo Microsoft, você sabe que tudo é full. Cara, eu vou lá, escrevo o código sem me preocupar com o nome, e eu boto a minha ideia pra fora, sabe, tipo, eu tiro da minha cabeça aquilo que tá me incomodando, sabe, tipo, eu boto aquele cara pra rodar. Geralmente a performance é horrível, a organização é horrível, a testabilidade é horrível, tá tudo muito ruim. Mas depois que eu terminei, aí agora, pô, tá funcionando, agora eu Dá volto uma pra começar a ajuda. organizar a casa, sabe. Essa ideia de tentar fazer certo de cara, com frequência leva à paralisia, se deixa menos performático, sabe. Eu tô sempre nessa ideia de, estraga, arruma, estraga, arruma. Por exemplo, cara, você vai fazer alguma bagunça na cozinha, o grande ponto é não deixar essa bagunça crescer a ponto de você não ter lugar mais na pia, por exemplo, para cortar alguma coisa. Pô, agora não posso cortar mais nada, por quê? Porque tá cheio de coisa de antes. Então, o grande ponto é, você tem que tolerar alguma bagunça, mas ir ajustando aos pouquinhos. Tem mais coisa aí, franguinho? Tem. O Michael faz o comentário sobre o refactoring, né? Durante a codificação, ele pergunta se tu concorda que é possível apenas quando há automação. É. Franco Alves, deixa eu falar sobre o Franco Alves. Franco Alves é um guerreiro de um tempo, meus irmãos, em que ele tinha um dos desafios dele de refatoração era sequenciar os cartões perfurados. Você acha que isso é brincadeira? Tô mentindo, Franco? Não, existiu já. Existiu esse momento, meus amigos. Olha só, teve um tempo, por exemplo, compilação, Franco.
A gente que trabalha, se você programa com C++, deixa eu te contar uma coisa, se você não estruturar direitinho teu código demora horas para compilar mesmo hoje, tá? E cara, antigamente, né, Franco, você programava durante o dia E compilava na madrugada. e Deus o livre, daí aquela história, pô, cara, você fazia teste de mesa, por que você fazia teste de mesa? Por que se fala sobre teste de mesa? Teste de mesa é literalmente você pegar um papel e fazer a simulação ali, né? Cara, por que você fazia teste de mesa? Porque efetivamente você tinha, né, a responsabilidade de não perder a noite da compilação, senão você não ia entregar. Então você testava, você tinha uma verificação maior antes. As ferramentas modernas, Franco, eu acho que esse é um ponto importante. As ferramentas de automação, elas tornam mais fácil e mais barato fazer aquilo que você faz todo dia. Então, se refatorar uma coisa que você faz todo dia, e você faz, então investir em ferramentas facilita a vida. Mas, ó, não é algo que diz assim, pô, não tenho ferramenta, então logo não vou refatorar. Que desculpinha. Que desculpinha. Ok, a vida fica muito mais fácil com boas ferramentas. Agora, não é a falta de ferramentas que justifica você, eventualmente, não fazer o teu trabalho. Isso se chama amadorismo. É outra coisa. Aí você está sendo amador. De novo, nesse caso, você deve procurar outra coisa para fazer. O programador tem que gostar de código e de gente. Difícil isso, né? Eu não gosto nem de código nem de gente. Eu tenho uma graça da profissão. Eu gosto do pessoal, eu gosto do Fran, gosto da Cássia, gosto de vocês, gosto do pessoal da técnica. A técnica tá lá, né, nos ajudando a fazer a coisa funcionar. Espero ter respondido a pessoa e a questão. Franco, tem mais alguma coisa? A gente pode avançar? O Albino aqui comenta, né? Pergunta quais estratégias para disseminar essa forma de pensar, de trabalhar dentro do time, quando se tem mais projetos do que pessoas, né? Ok. E sempre um problema novo acontecendo. Deixa eu te contar uma coisa, Albino. Primeiro, deixa eu falar para você que eu sou sensível à tua dor. Tá? Eu sou sensível à tua dor. O grande ponto, e aí, Franco, é uma coisa importante, você tem que estar amparado, antes de mais nada. Para começo de conversa, deixa eu falar um fato, tá? Infelizmente, isso até é bíblico, tá? Santo de casa não faz milagre. Muitas vezes você precisa estar amparado na visão de um terceiro. É aí que, eventualmente, a consultoria, inclusive, ajuda, tá, Albino? Se você está vivendo esse mal, às vezes, o teu diretor não ouve de você, o teu colega, não é nem o teu diretor, cara, às vezes é o teu colega, o colega não ouve. O colega fala essa besteira aí, o colega dá uma ignorada. Agora, quando você traz alguém de fora, a princípio fica um pouco mais difícil, né, de você não concordar. Até porque tem fundamentação, né, Alemar? Até porque tem fundamentação, exatamente. E experiência em fazer, né? Exato. Mas, ó, Albino, tirando essa parte, é importante você entender o seguinte, ó. Vou trazer para você algumas coisas de conhecimento instantâneo, inteligência instantânea, tá? Existe uma coisa chamada Lei de Lehman. Não é o cara da cerveja, Cássio. Não fica feliz, não. O Cássio e o Franco começaram a sorrir aqui. Os dois estão rindo, tá? Falou em Lehman, pensaram na Ambev. Ambev, será que acredita a Ambev aí com nós? Enfim, cara, o que acaba acontecendo? Se você... As leis de Lehman, elas postulam o seguinte, ó. Todo software que é relevante, ele vai ter que ser modificado. Exato. Dificilmente você vai ter um software que é relevante para a organização e que não tenha demandas de modificação. Tá falando com a End hoje, tem exceções que valem a regra. No RavenDB tá falando de um código que tinha 12 anos e que não mexia 12 anos no código e que era core sistema. Eu olhei para ele com uma cara meio desconfiada, mas enfim, tudo bem, né? Mas, cara, código que você precisa, que é útil, você modifica. E toda vez que você modifica, você introduz complexidade. Essa é a segunda lei de Lehman, tá? Todo código que você modifica, você adiciona complexidade. E quando você adiciona complexidade, você adiciona custo para mudança, tá? Porque, cara, complexidade implica em mais tempo para você conseguir entender o que tá ali, modificar fica mais difícil e você mexe num lugar, quebra em outro. Então, assim, o ponto todo é o seguinte, ó, se não existir um esforço consciente para atacar a complexidade, cara, princípio da entropia, tá? Entropia em software. Aliás, é um bom termo, tem que botar na ontologia da Exime. Aliás, detalhe, você conhece a ontologia da Exime? A ontologia da Exime é um site que a Exime está desenvolvendo para compartilhar conceito, compartilhar conhecimento, é base para as nossas consultorias e pode ser uma boa referência para você também. Mas olha só, a entropia, Franco, vai trazer isso, cara. Eu tenho exatamente aquela coisa de, à medida que eu vou modificando, né, o meu sistema, ele vai ficando necessariamente mais complexozinho e eu vou ter que trabalhar ativamente para resolver. Na natureza, só para pegar a entropia da natureza, tá? A entropia é o princípio aqui da termodinâmica que explica por que você quer. Tudo que você quer é um sorvete gelado e um café quente, e o que a natureza te entrega é um sorvete que derrete e um café que esfria, né? Essa é a entropia. Quer ver outro princípio? Cara, se eu largar aqui uma pilha de papel em cima dessa mesa, organizadinha, fechar essa sala, enfim, deixar a sala fechada 1 ano, cara, dentro de 1 ano muita coisa pode acontecer para fazer com que essa pilha de papel
se espalhe. Uhum. Agora, faz o oposto, tá? Chega aqui, espalha as folhas e fecha a porta. Só com esforço. Ou milagre, mas enfim, assumindo que... Sabe aquela história de esse trecho de código que só eu e Deus entendemos e, cara, agora eu esqueci, agora é só Deus? Talvez, deixa eu contar uma coisa pra você, esperança não é uma boa estratégia. Esperança não é uma boa estratégia. Então, a dica é, agir na esperança não adianta, você tem que adotar uma prática disciplinada. O que você tem que fazer com o teu time? Cara, você tem que entender o seguinte, ó, não organizar o código, não fazer refatoração, vai fazer com que a coisa fique cada vez mais difícil. Até o ponto em que você, eventualmente, não tem mais um ponto de volta. Você percebe que o software está condenado. Quem nunca viveu a emoção de olhar e dizer assim, cara, como eu queria poder apagar tudo isso e começar do zero? Agora imagina, na prática, Franco, se isso é possível. Para um software que é importante para uma empresa, como é que eu vou começar um projeto do lado? Big Bang é o nome, tá? É a estratégia do Big Bang. Se a tua empresa fazendo Big Bang, deixa eu fazer um alerta, tá? Eu, em 30 anos de desenvolvimento de software, eu nunca vi um projeto de Big Bang que deu certo. Nunca vi. Nunca vi. E nunca vi em outras empresas também. O mais próximo, né, Franco, do Big Bang que deu certo foi da empresa que a gente trabalhava, que a gente começou um software lá do zero mesmo. Assim, a gente errou. Mas foi dolorido, né? O projeto tinha previsão de ser concluído em mais ou menos um ano, a gente demorou 5, né? Gerou um pequeno... Tem uma curva que é a curva de Lemar, né? Que diz assim, cara, essa curva aqui é porque o Lemar era responsável pelo projeto, deu um impacto direto no faturamento, ela conhecia da história da empresa, a empresa sempre faturava bem, teve um ano lá que deu ainda tinha aquele dentinho. Mas depois... Depois escalou, né? Não, a gente acaba compensando, né, Franco? Porque no final do dia é o seguinte, ó, só pra te dar uma dica, você é pago pela economia que você ajuda a realizar e pelo risco que você ajuda a evitar. É esse o teu trabalho. Aliás, essa estratégia você conseguir aumento de salário, tá? Não é necessariamente... Quer aprender mais sobre isso? Fala com a gente, fala com a Cássia, fala com o Franco, a gente tá aqui pra isso. Temos mais coisa? Podemos avançar um pouquinho, Franquinho? Pode avançar. Vamos avançar um pouquinho, então. Deixa eu pegar e sair. Eu quero mostrar alguma coisa na prática. Assim, mais uma vez, o que eu vou mostrar aqui não é o que a gente recomenda, né, Franco? A gente recomenda utilizar as ferramentas Exime para poder fazer esse tipo de inspeção. Mas vamos mostrar alguma coisinha de código para poder mostrar a coisa funcionando. Deixa eu ir para a prática aqui. Franco, olha só. Nós temos quais fases do nosso projeto mesmo? Cara, a gente está falando sobre fazer coleta, sobre fazer a organização, efetivamente depois fazer alguma coisa para poder fazer o penso e finalmente achar uma maneira de expressar isso. Então, vamos tentar mostrar coisa na prática e você vai entender o Fala de Code agora como nunca, a partir da visão da prática. Primeira coisa, vamos falar sobre a coleta. Essa coleta aqui é tremendamente simplificada, tá? Ponto importante. Numa organização, cara, fazer a coleta das informações é algo relevante. E complexo. Franco, organizações grandes, eles têm 1.500, 2.000, 3.000 repositórios. Você fazer essa coleta não é algo difícil na perspectiva de que cada repositório em si é fácil de coletar, mas você manter essa coleta de maneira estruturada para o sistema inteiro, para uma empresa inteira, é algo que demanda trabalho e organização. Consulte a Exime, a Exime tem abordagem, a gente já tem feito isso com sucesso em muitos lugares. Mas olha só, o que vem a ser a coleta aqui? Para quem está lendo o código, e você que está nos acompanhando entende um pouco mais de código, espero que você esteja vendo bem a coisa aqui. Olha só, o que eu faço eu abro um repositório, aqui eu estou com o repositório Git na minha máquina mesmo, tá? Aqui, olha só, Franco, o código bom é aquele que você consegue explicar para quem não é de programação. Olha que louco, tá? Eu estou dizendo que eu tenho uma branch, a branch main, que é onde está o trabalho, e eu vou fazer um período de 3 meses. Esse é um ponto importante, tá, Franco? Eu sempre faço coletas de informação a partir de janelas de 3 meses. Essas janelas de 3 meses são importantes para que eu possa fazer, inclusive, comparação. Cara, como é que eu, arquiteto, que não tenho tempo para acompanhar o dia a dia, como é que eu consigo perceber que alguma coisa está degringolando ou não? Cara, comparando sobreposições de janelas. Ou seja, eu vou pegar a coleta dessa semana e vou comparar com a coleta que eu fiz na semana passada. E eu vejo, por exemplo, o que mudou, né? Para eu começar a perceber as mudanças que estão acontecendo ao longo do tempo. Então, essa janela de 3 meses, gostaria de ter sido eu que inventei também, mas gente com muito mais tempo e muito mais competência do que eu fez isso. Então, se tem vários papers, eu posso te falar dos papers depois, que dizem que 3 meses acaba sendo um bom intervalo. O que eu faço aqui, Franco? Eu estou abrindo repositório, eu estou eventualmente abrindo a branch. Cara, eu programo bem pra caramba, né? Mas olha que lindo. Cara, eu tô tão orgulhoso de mim, Franco, porque eu era um cara que programava em C++. O que eu tento fazendo com Python é assombroso, né? Eu tenho gente, enfim, o pessoal deve estar até dando risada de mim, mas enfim, olha só o que acontece aqui, Franco, ó.
eu uso um pacote lá para pegar do Git. O Git, Franco, ele tem uma API legal para te contar essa história. Essa história que ele registra, ele consegue contar. O que eu estou pegando? Eu estou pegando a lista dos commits. Os commits são as modificações que foram feitas, e não são as modificações, são esses grupos de entrega, né? E para cada commit eu pego lá, na verdade, as modificações, né? Eu tenho aqui informação de um código hash, que é uma espécie de ID do commit, quem foi o autor, qual é o e-mail do dito cujo, do desinfeliz, né? Quando é que ele fez isso, né? Se por acaso é resultado de um merge, né? De juntar para outro cara, qual é a branch, no caso a branch que a gente está analisando aqui, só a branch main. Cara, e aí o que eu faço mais, Franco? Eu vou para cada arquivo que faz parte daquele commit e para cada arquivo eu verifico, cara, quantas linhas foram inseridas, quantas linhas foram removidas, e isso está me dando lá a implicação dos meus changes. E eu vou colocar, eu monto essa tabela. Essa tabela, por sua vez, o que eu faço depois? Numa visão mais simples, eu pego esse cara aqui e salvo, né, em cima de um arquivo. Então aqui eu tenho um CSVzinho bonitinho que vai ter uma coisa que eu posso abrir eventualmente no Excel da vida para começar a verificar as minhas informações. Aqui eu estou analisando aqui, até para servir como referência, eu estou analisando aqui o repositório do RavenDB, tá? Que é um repositório de um código-fonte que eu ajudei a manter durante muito tempo, eu tenho um bom conhecimento. Cara, isso aqui me conta basicamente a história do que aconteceu dentro da organização nos últimos 3 meses. Cara, todos os trabalhos que foram feitos estão aqui. É uma timeline do que aconteceu, né? Dos últimos 3 meses. Exatamente, eu passo a saber quem, aqui tem informação do quem, do eventualmente quando, em qual arquivo e qual o tamanho da mudança que ele fez naquele arquivo. Esse cara aqui me dá uma boa relação para eu começar a perceber isso bem. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso instrumentar, é a parte da coleta. Eu preciso instrumentar as minhas fontes de dados para conseguir puxar essas informações. Com o Follow the Code, a gente coleta um bocado mais de informações, né, Franco? Porque a gente consegue pegar mais informações do processo de entrega, quando foi gerado, eventualmente, uma mudança na branch principal, que foi gerar uma E alteração... até dados de fora da engenharia, né, Neymar? Eu consigo integrar, por exemplo, com os servidores de homologação, eventualmente consigo pegar isso com informações, por exemplo, aqui eu sei como que o Raven organiza isso, os tickets do Raven são organizados no U-Track, uma ferramenta para poder fazer análise. Algumas organizações utilizam Jira, outras organizações utilizam o próprio GitHub para poder ter o histórico, os outros usam ferramentas da Microsoft, outras ferramentas da Microsoft também para poder gerenciar. E esse é o ponto que o Follow the Code daqui a pouco dá uma acelerada, tá? Porque consegue pegar essas outras informações e também ir vinculando. Fora isso, cara, a estrutura do time eu consigo pegar, às vezes, do Teams, ou se você trabalha com o Google, tem hierarquia também dentro do Google, eu consigo pegar mais informações para poder colocar mais dimensões aqui nessa minha análise, essa minha coluna primeira aqui. Esse é o primeiro passo, Franco, um passo de coleta. E essa coleta, eventualmente, vai fazer com que eu pegue essas informações das mais variadas fontes. Começa com isso. Começa coletando informação. Cara, aqui tem informação. Eu consigo ter alguma informação estatística aqui? Claro que não, né? O que eu tenho aqui são os fatos, né? Eu tenho dados, eu ainda não tenho nem informação direito, né? Porque eu não tenho bem contexto. Franco, seguindo... Agora fazendo sacanagem contigo, tá? Seguindo essa visão, Code. Depois de fazer a coleta, eu vou para... Organizar esses dados. Organizar esses dados. Muito bom, que orgulho de você, Franco Alves, que orgulho de você. Muito bem, muito bem, muito bem. O que é essa organização? Como eu disse, cara, se eu estou explorando, às vezes, diversas fontes, se eu estou pegando informação do Git, se eu estou pegando informação do Jira, se eu estou pegando informação de mais de uma fonte, agora é hora de eu juntar essas informações e, mais ou menos, estabelecer categoria e relação. Nesse nosso exemplo aqui, que é muito simples, você precisa entender disso, cara, nesse exemplo aqui, a minha organização se resume numa ideia bem mais simples, tá? O que eu estou fazendo aqui é, primeiro, olha que bonitinho que é o meu código, tá? Eu abro esse arquivo, você se vê aqui, por exemplo, ele é o arquivo onde eu tenho esse cara trabalhado, que eu estou carregando esses dados. Além de trabalhando esses dados, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando e colocando algumas informações para poder facilitar a análise. Por exemplo, eu estou colocando o dia da semana, que é uma coisa que depois eu vou utilizar para poder pensar. Eu estou colocando, por exemplo, o mês, o ano em que a mudança aconteceu, qual foi, eventualmente, o início da semana, né? Tipo, onde é que está a data de início da semana, onde eventualmente está o final da semana, para você perceber daquela semana, o intervalo. Há mais algumas outras informações. Outra coisa que eu estou colocando, cara, eu estou pegando, eventualmente, algumas informações de arquivo, cara. Estou pegando, por exemplo, qual é a extensão do arquivo.
Pô, dentro do repositório, cara, eu tenho um arquivo, por exemplo, em C#, eu tenho arquivo .cs, eu tenho arquivo .py, eu tenho arquivo de documentação. É importante quando você vai tentar analisar, às vezes, quais são os pontos que estão sendo alterados, que você trabalhe com código-fonte de verdade. Então você tem que conseguir categorizar isso. No caso específico do RavenDB, uma coisa interessante, ó, Franco, até nos padrões de repositório deles, tá? Na forma como o Raven organiza, isso é particular. De novo, com o follow the code, tudo isso está resolvido para você. Você não tem que pensar essas coisas, tá? Mas olha só, no caso do RavenDB especificamente, tem um certo padrão. Aqui está o nome do arquivo, tá? Você percebe que começa com a pasta /source para ser o diretório de código-fonte, tem os /test para ser eventualmente. O Raven trabalha com uma espécie de monorepo aqui, tá? Então ele tem a pasta de fontes, a pasta de teste. A segunda coisa que eu tenho aqui é o nome do projeto. Então, um único repositório guarda o que a gente chama dos diversos code projects, né? Porque eu tenho todos os projetos organizados ali dentro só. Um ponto importante, Franco, é que aqui eu estou fazendo coleta de um repositório apenas. Se eu estou falando de uma organização de engenharia que tem milhares de repositórios, essa mesma coleta que eu fiz antes, eu vou fazer aqui depois, né? E aí, eventualmente, eu tenho outras estratégias para identificar projeto, para identificar, às vezes, de qual microserviço que eu estou falando, de qual módulo no sistema eu estou falando, né? Ou seja, eu tenho outras estratégias para poder começar a analisar. Mas na minha organização muito simplóriazinha, né, Franco? O que eu vou fazer aqui, num primeiro momento, é dizer, cara, eu vou pegar a extensão do arquivo, eu vou pegar a primeira parte do path, que é se search, se teste, alguma coisa, e eu vou ter uma segunda parte que vai te falar sobre qual é o nome do projeto. E eu sei quais são os projetos. Outro ponto que eu fiz aqui, tá? Foi tentar verificar os tamanhos dos commits. Eu verifico a partir, a princípio, do tamanho do commit, eu tento categorizar como sendo um commit, primeiro, como, sei lá, muito pequeno, pequeno, médio, grande, muito grande, né? Essa classificação também, aqui está sendo feita de maneira constante. Eu estou botando aqui um número que eu considerei de maneira relativamente arbitrária, mas é claro que dentro das organizações você vai começar daqui a pouco a usar uma técnica de histograma, né? Para conseguir determinar quais são essas distribuições um pouco melhor. O que é grande para uma organização, o que é grande para algumas pessoas não é grande para outras, Franco. Né? A gente precisa reconhecer a técnica Hill. A técnica Hill da piada. Mas olha só, cara, eu tenho que verificar esses caras e eu vou ter também essas mudanças. Outra coisa que eu verifico, cara, pô, eu quero verificar em que momento meu time está trabalhando. Meu time está trabalhando potencialmente aonde? Cara, na manhã, de tarde, de noite, né? No final, no início da noite, na noite, depois. Cara, qual é o processo, qual é o momento em que meu time está trabalhando? Eventualmente eu vou usar essa informação, essas colunas que eu vou adicionando, Franco, essas dimensões que eu vou adicionando, eventualmente vão me dando depois capacidade de fazer mais tipos de análise, tá? Por exemplo, eu posso saber, cara, qual o dia da semana em que meu time trabalha mais? Qual o dia da semana em que eventualmente meu time trabalha menos? Todo mundo trabalha, por exemplo, toda a minha empresa trabalha de segunda a sexta, mas estranho, né? No sexto despenca as modificações. Cara, você conhecer essa prática de comportamento serve até para você começar a perceber, por exemplo, se você pode falar com a tua organização, se você pode falar com as pessoas. Qual é o melhor dia para falar com as pessoas? Cara, hoje é o dia. Tipo, o Franco é mais produtivo de manhã, cara. De manhã, o Franco produz código pra caramba, faz os commits e tudo mais. Eventualmente, não vou chamar esse cara nessa hora para fazer uma reunião. Eu vou matar o horário do Deixa ele código lá, dele, né? deixa ele lá. Ou ainda, aquela dúvida, poxa, aqui na nossa organização, segunda e terça é presencial, quarta, quinta e sexta é em casa. Será que quem está trabalhando em casa está fazendo tantas modificações assim? Cara, compara os commits. Você passa essa informação. Compara os commits do dia que as pessoas estão em casa versus o dia das pessoas que as pessoas não estão em casa. Legal essa visão, né? Que com dados a gente consegue estratificar e ter uma visão mais clara, né? Mais assertiva do Me- que. Menos baseado em preconceitos, né? Uhum. Ah, a pessoa em casa programa mais, a pessoa em casa programa menos. Fica a dica aqui para você, tá? Se você está tentando lá discutir com a tua empresa, se você quer trabalhar o home office, né? As pessoas hoje estão brigando pelo home office. Cara, dá uma conferida lá para ver se realmente no home office as pessoas estão operando bem. Outro ponto interessante, Franco, quando você fala com fábrica de software, por exemplo, dessa dinâmica, cara, você consegue reconhecer e agrupar os contribuidores, por exemplo, por esses contribuidores são dessas fábricas. Cara, quanto que as fábricas estão entregando? Será que elas Quem é mais ou estão menos produtivo, né? assim, esse é o exemplo, mas Neymar, a quantidade de changes não diz necessariamente o tamanho da mudança. Mais ou menos, tá? Como informação de um trabalho só, não, mas como proxy de longo prazo, sim.
né? E aí você começa também, eventualmente, a analisar, cara, pô, essa pessoa altera menos, mas ela mexe nesse arquivo, tem ownership num arquivo de alta complexidade. Ou seja, assim, ó, gente, correlação não indica causalidade, tá? O dado frio, o dado não pode ser analisado frio, né? Nada pior, Franco, a pior mentira que você pode contar é contar ela usando somente verdades, tá? Então, ponto importante, a organização, ela não serve para você necessariamente concluir nada, tá? Tipo, ela tá te permitindo adicionar dimensões, né? E eventualmente incorporar informações para você ter uma informação que é mais qualificada. Repara, o que eu tô dizendo é, como é que você suporta, você tá começando a ver com a minha teoria, como é que você suporta numa organização onde você tem menos arquitetos do que efetivamente precisaria, como é que você faz uma arquitetura de boa qualidade? Se pautando em dados, buscando mais informações, porque aí você troca aquela demanda de conversa, aquela demanda da arquitetura qualitativa para uma arquitetura quantitativa. E essa arquitetura quantitativa vai começar a te apontar quais são os hotspots. Aí o que acontece? Você concentra aonde no quantitativo gritou, certo? Você não vai olhar para tudo. Você vai dizer, cara, pô, o tudo tá aqui, mas agora tem um painel que vai mostrar para mim, pô, onde é que tá pegando fogo? Onde é que a coisa tá sendo complicada? Onde é que eu tenho, eventualmente, se você tem, por exemplo, uma relação com gira da vida, cara, aonde que os commits estão sendo eu tô tendo mais modificações para corrigir bug do que para introduzir feature nova, né? Você começa a ter esse tipo de indício para saber que onde que você precisa eventualmente atuar para perceber, se tem bagunça, e estabelecer uma estratégia para reduzir essa bagunça, ou se você tem desorganização. É hora de você, ou ter uma organização muito antiga, agora você precisa, daqui a pouco, achar uma forma mais eficiente de fazer essa organização de maneira mais ativa. E ponto importante, tá? Os critérios que o arquiteto vai utilizar depois para poder fazer essa organização, para poder determinar, aí vai ser padrões de arquitetura, aí vai ter um bocado de coisa que vai ser muito específico de cada tipo de software, mas essas dimensões, essa percepção do repositório, elas acabam sendo essa primeira base para que o arquiteto possa fazer esse trabalho, de novo, quantitativo. Percebe o ponto interessante, cara? Eu não preciso, nesse momento ainda, saber de nada, Franco, relacionado a detalhes do projeto. Eu preciso efetivamente só achar ali maneiras efetivas de conseguir obter respostas ali para aquele processo. Cara, eu não preciso saber o que o código-fonte faz. Eu estou olhando só a dinâmica de gente trabalhando. Quer dizer o seguinte, Franco, ó, na Exímia, nossos consultores conseguem prover insights valiosos na primeira semana, sem entender nada do código. Ah, mas como que você, sem saber nada do nosso Sem negócio, nenhuma entrevista. sem nenhuma entrevista, consegue, remoto, né? Como é que pode funcionar, cara, sem mexer aqui? Cara, teu código não mente. Às vezes ele mente, mas a prática você vai ter uma primeira boa informação que quase sempre, Franco, é mais qualificada que a informação que você recebe entrevistando as pessoas, porque ninguém gosta de admitir que faz tosqueira, tá? Agora, quando você olha no código, você pergunta, por que isso aqui é assim? E até porque existe várias realidades, né? Cada um que conta a história conta de um jeito, né? O gerente enxerga uma coisa, né? Tem pelo menos 5 versões, né, da motivação das coisas, 5 versões sempre, né? Então, se você não conhece quais são essas versões, mas qual delas está batendo mais com o código, né? Você vai começar a olhar esse cara ali de verdade, e você começar a perceber, o meu time trabalha com teste, tem 90% de cobertura de teste. Sim, 90% de cobertura de teste em cima dos 90% que nunca são modificados. Os 5% lá que recebe a maior parte das alterações, lá não tem teste nenhum. E você pergunta, por que você bota teste lá? Cara, para botar teste lá, tem que refazer o sistema. Então, posso te contar uma coisa? Se você tem 90% de cobertura, mas 90% de cobertura está nos 90% dos arquivos que não vai ter modificação nenhuma, teu teste não vale nada, ou quase nada. Não te protege contra a regressão. Que feio, hein? Que feio. E você briga com o teu gerente, vai protetar. Eu tô com 1%. Aí, Franco, é o ponto, né? 90% de cobertura de teste é uma coisa boa? Depende. Depende, cara. Depende. Por quê? Porque se for 90% numa área crítica, desculpa, 90% em cima, fora da área crítica, cara, esse teste não faz nada, né? É só métrica para inglês ver, né? Não, quer dizer, para inglês, né? Não sei tanta diferença esse ditado, mas, enfim, é métrica para você tentar, é métrica para o teu gerente implicar contigo. Cara, pô, vocês me disseram que eu precisava de 90% de cobertura, tem 90% de cobertura e tá dando mais erro que antes. Pois é, né? A gente, pois é.
complicado. Não resolve. Arquiteto ajuda a responder essas coisas, só que essas coisas demandam conhecimento, inteligência instantânea, que não vem necessariamente saber escrever o melhor código. Por isso que eu digo sempre que nem sempre o arquiteto precisa ser um dev sênior, porque a habilidade de escrever o código mais performático não necessariamente vai munir o arquiteto desse tipo de informação. E outra coisa, né, tipo, não é também de projeto de arquitetura, aquelas demonstrações de arquitetura que mostram aqueles padrões super elaborados. Cara, o Netflix faz desse jeito. Você não é o Netflix, sabe? Você não é o Netflix, meu filho. Né? Se você trabalhar na Netflix, tá bom, mas se você não trabalha lá, às vezes você adotar a prática dele na tua empresa não vai fazer diferença nenhuma. Pior, você só vai estar inventando moda. Você vai começar a copiar as arquiteturas que você vê em alguns vídeos na internet por aí, te fazem só ser conhecido como um cara que inventou uma modinha, que deixou aquilo que era ruim, agora é muito ruim. Porque pior do que um projeto que você faz o refactoring, pior do que a coisa do refactoring bem elaborada é quando você pega uma coisa que já nasceu complexa e aí degringola para ter, junto com a complexidade da organização, você tem uma bagunça inacreditável. Aí ninguém se acha mesmo. Sabe qual é o problema? O problema é que esse arquiteto que costuma inventar esse tipo de moda, ele vai embora da empresa antes de eventualmente a coisa começar estourando. E aí o bicho pega. Mas enfim, vamos avançar, né? A gente está aqui com mais compromisso. Eu quero mostrar uma última parte ali, Franco. Olha só, temos a parte da organização, muito boa. Na hora que eu tenho a parte da organização, eu vou para a próxima parte. Qual é a próxima parte, Franco? Eu vou falar sobre Distill. distill. O que é o distill, Franco? Depois que tu organiza, tu vai fazer as inferências, entendimentos, relações, né? Para Exato. transformar os dados em informação valiosa. Exatamente, que eventualmente se converte até em conhecimento se você achar alguma aplicação prática para aquilo. Mas olha só, distill, aqui está um código que faz distill para a gente, Franco. Olha só, eu carrego os dados, aqui eu vou analisar o sumário. Por exemplo, para esse período, cara, analisei 90 dias. Mas quantos dias teve código? Né? Quantos dias teve código novo? Ah, teve feriado, então, tipo, 90 dias foram 60 dias de código-fonte. Legal, pô, teve feriado, um monte de coisa. Quantas pessoas de fato mexeram no código nesse período? Quantas pessoas fizeram commits nos últimos 3 meses? Tá bom? Quantos arquivos foram afetados nessa brincadeira? Quantos projetos foram afetados? Quantos commits efetivamente foram feitos? Quantas mudanças? Lembra a relação do commit versus change? Eu acabei de manter o microfone, desculpa aí, técnica. Mas olha só, cara, quantos eventualmente commits foram feitos? Quantos changes foram feitos? Quantas mudanças por arquivo foram feitas? Né, tipo, tem aqui as mudanças por arquivo. Qual é a mudança? Né? Quantos changes por commit, né, Franco? Quantos changes por commit? Quais foram efetivamente os contribuidores mais ativos, né? Qual foi o arquivo que foi mais modificado, né? Qual foi, eventualmente, o projeto mais modificado nos últimos 3 meses? Cara, esse é uma primeira visão, tá? Mas você pode fazer listas maiores. Por exemplo, aqui, ó, a lista dos 10 arquivos mais modificados. Cara, quais foram os 10 arquivos mais modificados naquele conjunto? Quais foram os 10 maiores contribuidores desse... E 10 aqui é um número aleatório, tá? Uhum. Na prática, eu usaria, dica, tá? Eu usaria como linha de corte a linha dos 80%. Não vai mudar muito, tá? Mas quem são as pessoas que fazem 80% das modificações? Até porque na hora de você pensar em reter talentos, né? São esses caras, né? Exatamente. Provavelmente, né? Participa disso, né? Cara, vamos lá. Aqui eu tenho, eventualmente, a quantidade de commits. Eu tenho, por exemplo, a verificação por tipo de arquivo. Cara, quais foram as extensões de arquivos que foram mais presentes? Quantas modificações de tipos de arquivos? Quais foram os commits maiores, né, que tiveram mais changes especificamente? Aqui eu não estou vendo parte da barra que eu estou na frente, mas olha só. Quais foram os commits mais modificados? Desculpa, com mais modificações. Quais foram os arquivos com mais contribuidores? Lembra que a gente falou? Cara, eu preciso saber quais são os arquivos com mais contribuidores. Quais foram os meus dias mais ativos? Cara, quais foram os meus dias mais ativos dentro do processo? Quais foram, eventualmente, lá? E aí tem a questão de distribuição. Qual foi a hora do dia mais ativa? De manhã, de tarde, de noite, né? Cara, de manhã, de tarde, final da tarde, da noite, de madrugada. Quais foram os projetos mais ativos de organização? Cara, projetos com mais commits, ou então com mais changes, você pode analisar. Quais foram as minhas semanas mais ativas? Efetivamente, pô, para perceber, Franco, às vezes semana após semana, você começa a perceber, poxa, nessa semana a quantidade de changes do meu time caiu. Não que seja uma fábrica, tá falando, mas o que aconteceu? Ah, na semana teve treinamento, teve... Cara, outro ponto, cara,
pô, aqui eu tenho um sem fim de modificações, ó. Churn, por exemplo, churn é o seguinte, linhas inseridas versus linhas removidas, né? Cara, pô, foi um arquivo que não mexeu em tamanhos, tô mexendo aqui mesmo ponto, né? Eu vou verificar, por exemplo, cara, qual foi a atividade, né, do contribuidor dentro de um determinado tempo, por exemplo, pegar os autores, quais foram as mudanças, né? Tipo, cara, qual é mais ou menos o tamanho médio das linhas de commit? As pessoas estão botando uma descrição do que fizeram nas descrições de commit ou não? É uma primeira variável. Ownership. Cara, quais são aqueles caras que mais mexem em cada arquivo? Cara, esse arquivo aqui, quem é o dono dele? Tem proporção. Quem é o cara que mais mexe? Tipo, se você achou quais são os top arquivos mais alterados, Uhum. cara, para esse arquivo, quem é o cara que mais mexe nesse arquivo, efetivamente? Você precisa saber quem são as pessoas. Cara, existe especialização? O que é especialização? Cara, é quando você pega, por exemplo, aqui um determinado autor, verifica a quantidade de arquivos, e você começa a verificar, por exemplo, a proporção de arquivos por proporção de commits. Cara, esse cara aqui é especializado, ele só mexe nesse arquivo. Cara, cara, aqui dá muito alto, né, Franco? Mas com o Follow the Code, por exemplo, a gente consegue pegar num arquivo muito grande, a gente pode pegar regiões dos arquivos, né? Tipo, esse cara é especialista em mexer nessa parte desse arquivo, que é onde está doendo, Franco. Por exemplo, esse código, por exemplo, que é um ponto de dor, eu vou conversar com um cara que é dono daquele arquivo, para poder entender se por acaso esse dono existe. Eu tenho mais um bocado de coisa. E aqui, Franco, começa toda uma linha maior. Você falou que o Commit é uma rede social do desenvolvedor, certo? Cara, então vamos estabelecer a coisa como rede social. O que você faz? Você entende os repositórios como determinados nós, e você entende também os contribuidores como nós também. E aí você passa a ter uma série de informações. Aqui eu tenho, Franco, então, um sem fim de indicadores. E aí, na Exímia, cara, o Follow the Code, a gente trabalha com números bem maiores. Aqui eu fiz algumas coisinhas, tá? Mas trabalha com sem fim de modificações. Cara, você consegue eventualmente ter informação rápida. Por exemplo, eu vou pegar e executar rapidinho aqui o meu distill, né, para poder pegar esse cara aqui e fazer um resumo rápido, tá? Pegar esse cara, eu vou tentar executar. Vou ver se vai funcionar rápido aqui. Deixa eu ver se funciona. Vou ver se eu preparei. Não estava nesse ambiente. Não tinha gerado o arquivo organizado. Enfim, ele geraria lá para minha saída também. Deixa eu pegar um outro IDE para poder compartilhar aqui mais fácil. Volta para mim. Técnica, volta para mim. Boa, porque eu quero disfarçar a vergonha do Lemar não saber mexer nos arquivos, né? Então vamos pegar aqui uma outra IDE, bonita de viver, e vamos pegar ela aqui agora para a gente poder fazer a modificação. Técnica, vamos voltar para a tela? Ótimo, obrigado, Técnica. Muito bom. Cara, olha só o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou pegar efetivamente lá o meu sumário, Franco, o meu distill, né? E deixa eu pegar e fazer uma análise em todo o meu estilo de novo. Aqui eu vou conseguir executar. Essa outra ideia, essa que eu vou usar Studio Code, que é o de ser escrito antes. Cara, vamos pegar esse cara aqui e vamos dar um play. Ver se funciona. Opa, não funciona também. Sério? Ai, que feio. Não, aqui tem algumas informações, ele não mostrou tudo, mas aqui em cima tem alguns pontos, ó. O RAT, os arquivos ali, ó. A questão da frequência. Aqui são o retorno daquelas funções, tá, Franco? Por exemplo, os arquivos mais modificados. Olha aqui o que eu falei, por exemplo, o projeto mais modificado. Projeto mais modificado. Nesse período, o time do Raven, por exemplo, trabalhou no server. Cara, 45%, 45 mil changes foram feitos esse cara. Mas olha como espenca rápido, tá vendo? Ó? 9.800, 5.300 e 367 aqui embaixo. Ó. E aí você percebe que lá do lado tem, né, junto com do Source, eu tenho uma versão tipo dos testes. Então, tem teste aqui para poder trabalhar também, que é a minha visão de kind. Cara, eu tenho outras coisas aqui em cima. Eu tenho a visão das separações. Ó, tipo, 67 mil modificações foram feitas em cima de Source. 37 mil de modificações foram feitas em cima de teste. Tem algumas coisas aqui em cima de Docker, mas ó, despenca. Então, tipo, ou é código-fonte ou é teste que o pessoal está trabalhando. E você percebe mais ou menos também um volume de proporcionalidade. Tá? Você está falando aí mais ou menos como uma linha de 65-35, né? Numa relação entre código. Isso falando no caso do Raven especificamente, Franco, que a gente está falando de um time que faz um banco de dados a um time com um nível de especialidade gigantesco, gente muito boa. Cara, olha só outra coisa, ó. Nas semanas, cara, você começa a pegar, por exemplo, o volume de commit por semana. Olha que maluco, ó. Teve aqui no dia 8/5, no mês aqui no caso, 5/8 a 11/8, foram feitas 93 modificações. É a semana mais produtiva desse time, em termos de commits. Cara, depois 77, depois 65, você percebe que o time tem uma moda ali de estar trabalhando entre 65 e 55. Você mais ou menos percebe um certo padrão de entrega. Cara, você mais ou menos consegue perceber, cara, onde é que está acontecendo os desistos para ter mais trabalho ou menos trabalho?
Outras informações aqui ainda, tá, Franco? Cara, aqui, por exemplo, eu tô com relação aos projetos mais modificados. Cara, de novo, os projetos do Raven Server, quantidade de commits. Lá em cima, onde que o time trabalha mais? Cara, o time trabalha mais na tarde. 350% das chains acontecem de tarde, seguido de perto com as manhãs. Qual o tamanho dos commits? Cara, proporcionalmente o time do Raven comprova aquela ideia de que, cara, times de qualidade, bons programadores dão ênfase para commits que sejam muito pequenos ou potencialmente pequenos. Depois, repara, os muito grandes são exceção da exceção. Não tem commit com muitas modificações. Ó. Aqui, eventualmente médios, cara, eu tenho aqui uma relaçãozinha um pouquinho maior, mas, cara, geralmente o time dá ênfase grande para commits pequenos ou predominantemente muito pequenos. Em termos de organização, você percebe que é um time homogêneo. Cara, você pode pegar informações desse tipo, ou aqui, por exemplo, dia de semana em que você trabalhou. Cara, olha que interessante, ó. Eu tenho na questão, o dia mais efetivo da minha semana vai ser Tuesday, né? Depois tem que lembrar que Tuesday é terça. Obrigado, técnica. Perfeito. É que meu inglês é meio jamaicano, coisa não vai mais. Ó, o dia mais efetivo desse time é terça. O dia menos efetivo vai ser... Cara, onde que o time mais ou menos tem problema? Cara, na sexta-feira vira problema. Primeiro, pelo critério do sexto, e repara que não é pouca coisa, tá? Olha o tamanho da queda. Metade. Você vai se aproximando. É que no caso específico do time do Raven, ele tem um adicional de eles estarem em Israel, cultura judaica, eles não trabalham no sábado. O Shabbat começa sábado, depois das 6 da tarde. Então, tipo, cara, 6 da tarde o povo já tá em casa. Então, o que acaba acontecendo não vai. Agora, pô, se tem Shabbat, quem é que trabalhou no sábado e domingo? Rapaz, se fosse nos tempos filisteus, você ia conseguir denunciar. Provavelmente esse povo aqui, cara, eu contribuí com o Raven durante anos, tá? Provavelmente esse cara aqui é um não judeu que mora em outro lugar, que fez um commit no sábado ou até no domingo. Ponto interessante, tá? O time lá não trabalha domingo, trabalha menos. Outro ponto interessante que pra gente começar a perceber, ó, quais são os arquivos, os autores, né? Os arquivos com mais contribuidores. Cara, Server Store tem 7 caras que mexeram no arquivo nesse tempo, ó. Aqui, ó, aqui posso dizer que é onde está a fonte do potencial pesadelo para a arquitetura do RavenDB. São 4 arquivos só, mas que teve uma quantidade de autores gigante. Aqui é fonte potencial de bug, certo? Aí, ponto a mais, tá? Tipo, aqui eu tenho os commits, os constraints e tal, extensões mais modificadas, cara. O repositório do Raven é predominantemente arquivo feito em C#, depois TypeScript, ok? Não tem lá muita coisa, mas é predominante C#. Então, o código-fonte é C# nesse repositório. Outro ponto importante, Franco, a gente poder analisar. Olha que interessante, ó. O Pavel, nosso amigo Pavel Pekrov, né? É o cara que tem 157 commits. Ele faz 157, Franco. Olha, 157 mais 62 mais 43, e aí começa a despencar. Repara que era 20 e tantos caras lá. Como é que fica o resto do trabalho? E os arquivos em modificação? Cara, aqui estão os 10 arquivos mais modificados. Você percebe também que eles têm um número de changes bem alto, né? Avançando, você vai perceber que esses changes vão caindo depois. E aqui tem um resumo. Cara, olha só. Nos 90 dias que a gente analisou, foram 3 meses, foram 63 dias de código, com 26 pessoas, com 1.300 arquivos afetados, em 45 potenciais projetos, com esse total de changes, e aqui está mais ou menos a distribuição. E o cara que mais contribuiu foi o Pavel, e o arquivo que mais se trabalhou, cara, esse aqui o mais modificado foi o arquivo que faz o teste das opções de licenciamento. De certa forma, você já sabe um pouquinho mais onde é que foi dor de cabeça para esse time durante esses 3 meses. É um ponto importante, ó. Você passa sabendo que o time trabalhou, não com base no que o time disse que trabalhou, mas com base naquilo que o repositório está contando de verdade. E para nós ir rápido, porque nosso tempo já estourou, né, Franco? E a gente está com peso do pessoal da técnica. Técnica, tudo bem contigo, técnica? Eu falei técnica, mas é técnica, né? Cara, Franco, depois que eu fiz code, né, o code vai com a coleta, com a organização, eventualmente eu começo a pensar sobre ter a minha visão com o meu penso, com o distill. Esse penso com distill, Franco, ele tem que ser acrescido na exímia, com o folder code que a gente faz, mais do que mostrar esses números, com essas interpretações que a gente fez, os nossos painéis já mostram também, cara, ó, recomendamos que dê uma olhadinha nisso aqui, conhecimento instantâneo. Viu quanta coisa eu deduzi olhando aqueles números? Bad smell ou smell só, né? Tipo, bad smell é aquela coisa que você não precisa ver para saber que tá estragado, né? Você consegue pelo cheirinho e saber que não tá bom. Mas, cara, ponto interessante. No folder code, a gente bota junto um bocado do nosso conhecimento, né? Para você ter essas informações. Mas, Franco, vamos lá. Fiz a coleta, organizei,
organizei o meu penso. Aqui o meu penso está só mostrando número. Qual é a última É parte? expressão. É a expressão, eu tenho o Express. E onde é que a gente regula isso com o Express na prática, tá, Franquinho? Olhando a coisa de maneira bem efetiva aqui. Eu vou pegar o meu código do Express aqui e vou mandar rodar esse cara para você ter uma visão um pouco mais alta. Então, rodando o Express, gerei aqui um painelzinho e, cara, meu painelzinho tá aqui, ó. Na prática, o Express, você dizer, cara, eu vou pegar essa informação e vou colocar ela num dashboard. Esse dashboard eu fiz para você. Você. Cara, eu fiz para você esse repositório, esse dashboard, para você poder ter uma visão prática. Ó. Eu peguei aqui especificamente as informações, né, Franco, dos commits, ó. E aqui eu estou colocando lá os dias de atividade, a distribuição aqui em cima do código-fonte do teste, a lista dos 10 mais contribuidores, a lista dos principais arquivos. Não formatei, desculpa aí, tá, gente? Mas dá para a gente formatar esse cara um pouco melhor. Aqui eu fiz algumas outras análises que, pelo tempo avançado, a gente também não vai mostrar. Mas, cara, olha que interessante, Franco. Aqui mesmo eu já posso dizer assim, cara, vou fazer um recorte agora na tela. Vou pegar esse cara e agora quero olhar só, por exemplo, em relação aos códigos-fontes, ó. Porque, pô, se fonte é o negócio, vou fazer um recorte aqui. Vou começar a analisar em cima de código-fonte. Quando você vai para código-fonte, você percebe que, pô, durante 2 dias, pelo menos, as alterações que se fez não foi em código-fonte. Então, foi 61 dias. O número de contribuidores, 24 aqui. Repara, olha que interessante, ó. Quando eu pego todos, ó, eu tô com uma visão de... Opa, GitHub são 3, só que mexe nos pontos do GitHub. Mas, ó, quando eu pego o all, são 26. Então, tem efetivamente 2 caras que mexeram no repo nesse período Só. e que não mexeram, né, efetivamente em código-fonte. Quantas pessoas escrevem código-fonte? Quantas pessoas estão escrevendo teste? Quantas pessoas estão escrevendo outros tipos de artefatos arquiteturais? Qual foi, efetivamente, ó, no caso dos testes, ó, esse foi a quantidade de arquivos alterados, esse é o arquivo mais modificado. Desculpe, no caso do source, né? Olhando só o source isoladamente. E o maior contribuidor é o nosso amigo Pavel. O Pavel é o cara que mais fez código aqui. Vamos olhar nos testes? Cara, se for olhando no teste, especificamente, cara, foram 268 arquivos afetados, e esse aqui passa a ser o arquivo com maior volume de teste, e o Pavel, não por surpresa, também é o cara que faz modificações. Outro ponto interessante, olha que interessante aqui, ó. Slow Tests, eu sei qual é o projeto, eu sei que são aqueles projetos de teste de integração. Ou seja, onde que o povo focou? Ele não focou em teste de unidade, focou em teste de integração. Eu estou olhando mecanismos de integração do servidor, eu estou testando o servidor com outros mecanismos para poder verificar, porque se eu estou falando mais sobre o servidor e o teste está para esse cara em cima de licença, eu estou tentando verificar se eu não estou provavelmente deixando uma feature escapar por uma licença que você não pagou, no caso do Raven, tá? Então, cara, aqui você tem também a lista das pessoas que foram que fizeram as modificações e também do lado aqui apareceria para você a lista dos arquivos, né? Para saber exatamente também onde é que estão os arquivos que têm mais modificações. O ponto interessante, não, isso aqui para teste. Se você for pegar eventualmente com relação a, cara, mas quem lá eventualmente trabalha com código-fonte? Bom, então modificou, repara, foram muito mais arquivos afetados. Repara que o server acabou sendo a grande ênfase, aqui está com o Pavel, aqui também está a lista e o Grisha aparece. Aí você pode fazer outros filtros, tá, Franco? Eventualmente, você pode fazer essa análise, por exemplo, num projeto. Quem é o cara que trabalha nesse projeto? Quem é o cara que trabalha no front-end? Quem é o cara que está trabalhando com... No caso de um dashboard mais qualificado, você cria essas visões. E você cria essas visões, inclusive, Franco, em 3 níveis, tá? Você pode criar essa visão, eventualmente, para o próprio arquiteto, para o arquiteto ter essa informação, mas, cara, você pode colocar também uma visão mais executiva na frente do gestor da área. Cara, para o gestor da área, você vai saber, pô, onde é que o meu povo está trabalhando e quanto, e em que projetos, e o desempenho de todo mundo é mais ou menos o mesmo, independente do dia da semana. Daqui a pouco a informação do dia da semana não é relevante para o arquiteto, mas, cara, para o gestor, Você pode fazer uma versão desse dashboard adaptada também, quem sabe, para o gestor do time. Você pode ter essa versão, por que não? Para o próprio dev. Para o dev dizer, cara, onde é que eu estou mandando, quais são os arquivos que eu estou modificando, onde é que eu estou afetando, qual é a minha relação, gamification, né? Como é que é a minha relação de entrega com relação à entrega percebida por toda a organização. Isso aqui, Franco, combinado com outro recurso que a gente, inclusive, já gravou, né? Que é você começar a produzir artefatos de arquitetura com documentação organizada no repositório e automatizar a geração. Você vai gerar, por exemplo, diagrama, você gera diagrama com PlantML, por exemplo. Cara, aqui, Franco, quando eu faço sobre Network Analysis, por exemplo, eu posso criar as redes, né, cara? Eu vou começar a perceber quem são as pessoas que trabalham neste repositório e também neste. E aí você começa a perceber mais do que os times formais, os times informais. Você faz análise de rede para você perceber, por exemplo, quem são as pessoas que são cluster, né? Nó central. Você faz análise de centralidade. E legal, né, Lemar, tu perceber que tem problemas em alguns lugares, né? Identificar claramente onde tem o problema
fazer a modificação e no próximo período tu consegue ver se o que tu fez trouxe o benefício ou não, né? Exatamente, Franco. Aí tu matou a charada da janela, né, das tuas janelas. Porque, por exemplo, você pode começar a analisar, poxa, o Pavel foi o cara que estava trabalhando mais agora, mas como seria o Pavel com relação a uma semana atrás? Como é que está sendo essa dinâmica? Poxa, o que aconteceu que aumentou? Para você começar a perceber esses movimentos de aumento e redução. O que aconteceu que houve uma mudança da ênfase do meu time? Dessa semana para semana passada, houve essa Fiz uma mudança de ênfase. capacitação pro pessoal. Fiz uma capacitação com o pessoal, por exemplo, cara, será que os caras estão. Tu percebia, por exemplo, o tamanho. Coisa que você pode relacionar. Você pode relacionar, por exemplo, que aquele código que gera mais bugs é mantido geralmente por um dev que, por sua vez, tem a mania de escrever commits maiores. Aí você tem o quê? Você mostra número. E aí entra aquela linha, Franco, assim, ó. Quando você tem um acho e eu tenho um dado, o meu dado vale. Quando você tem um acho e eu tenho um acho, depende de quem grita mais e quem é que está gritando e para quem. Então, assim, o ponto todo é, você precisa fazer a arquitetura não só pautada em ouvir dizer que commits menores vão gerar código com mais qualidade, mais fácil de testar, mais fácil de voltar atrás. Você tem que ter uma demonstração pautada em código. E aí, você começa a ter argumento para cobrar das pessoas. Caramba, bicho, você continua sistematicamente, você recebeu o treinamento e sistematicamente o teu código que mais quebra. Por quê? Porque você faz o commit maior. Para com isso, né? Ou, cara, outras coisas você pode analisar, incluir aqui, a gente introduz isso no Follow the Code completo, cara, você pode pegar, por exemplo, colocar índice de cobertura de teste, cara, vamos pegar esses arquivos que são os mais modificados e vamos colocar do lado dele, por exemplo, qual é o percentual de cobertura de teste desses arquivos. E aí você começa, eventualmente, começar a pegar pontos de acoplamento também. Você pode fazer análise estática para pegar pontos de acoplamento, ligação entre os arquivos. Quais são as dependências que esse código tem com relação a outros trechos de código, para perceber potencialmente o que é que depende desse arquivo. Cara, o que é que está quebrando toda hora porque eu estou modificando esse cara aqui? Né? Onde que eu posso estar causando problema? Cara, é esse tipo de análise, Franco. Num cenário pequeno, quando você pega lá, por exemplo, o Omniscope, que é o que a gente está falando nessa série, olhar um projeto só, um projeto simples e tudo mais, você faz análise qualitativa. Quando você trabalha numa grande organização com centenas, potencialmente milhares de repositórios, aí você tem que fazer análise quantitativa. Você vai fazer uma análise pautada em números para você ganhar os hotspots. Então, primeiro, você precisa ter boa consciência situacional. Porque senão, meu amigo arquiteto, se você não investe em consciência situacional num ambiente grande, você não passa de um palpiteiro, às vezes caro e frequentemente dispensável. Você quer fazer diferença? Você quer não ser um palpiteiro? Você quer fazer diferença de fato? Você quer reduzir o custo e o risco da mudança? Porque não falou um dia sobre isso, né, Franco? Para reduzir o custo e o risco da mudança, você precisa ter dados. Dados. Né? E bons insights e inteligência instantânea. Se não tem, a gente ajuda a ter. E se por acaso você não consegue interpretar, a gente ajuda a interpretar também, não tem problema. É isso que a gente faz, né, Franco? A gente desenvolve capabilities, né, Zinha? Seja eventualmente com a consultoria, seja com a assessoria, fazendo junto, ou seja com capacitação, né, Cássia? Como, por exemplo, a nossa mentoria de arquitetura, que começa daqui a pouco. Se você, eventualmente, não participou da nossa mentoria ainda, quer participar, cara, tem uma mentoria legal, a Cássia é a pessoa com quem você vai falar. Se você precisa, eventualmente, ajuda para a tua organização, cara, o Franco, o time dele, o Franco e os Gustavos, né, eventualmente estão aqui também para te mostrar como botar o Follow the Code no dia a dia. E sabe o que é legal, Franco? Uma organização com milhares de repositórios. Você não precisa instrumentar todos, cara. Você começa, nos primeiros que você começa a instrumentar, você começa a ter dado. E você começa a ganhar consciência situacional. Para quê? Para ter mais condições de decidir e de agir de uma forma assertiva. Não pautada em sorte, não pautada em acho, não de forma amadora. Porque assim, ó, as nossas responsabilidades enquanto profissionais são grandes demais para que a gente ainda seja uma classe dominada por um grupo irresponsável de amadores remunerados. A gente não pode fazer isso. Eu falei isso há anos e quase morri apanhando na internet. Você, espero, não vai querer me matar. Gente, a gente já estourou muito nosso tempo, né? A técnica tá nervosa, né? Mas para não deixar a técnica tão nervosa e não deixar as pessoas na mão, vamos eleger uma ou duas perguntas, Franco? Legal. O Leonardo aqui, Elemar, pergunta qual o teu ponto de vista em usar a quantidade de commits como argumento de avaliação em performance review dos contribuidores.
De novo. Ele particularmente não gosta disso, né? Porque acredita que mais commits nem sempre significa maior valor sendo agregado, entregue, enfim. Né? Mas qual a tua opinião? Tá, primeira coisa, vamos lá. E com relação você não deve analisar nunca performance de pessoas. Eu não gosto da ideia de você avaliar performance de pessoas, você deve avaliar performance de times. O time entrega mais commits ou o time entrega menos commits. Você fazer uma análise de unidade das pessoas pode te levar a cometer injustiças. Como, por exemplo, eu estava falando, cara, às vezes tem um cara que tem pouquíssimo commit, mesmo que... ignora essa coisa do valor, mais valor, porque nisso aí, Leonardo, nisso a gente não concorda, tá? Porque eu vou dizer para você o seguinte, ó, principalmente num time de string align, num time de entregar task, cara, essa história do valor é uma coisa muito complicada de determinar, tá? Tipo, muitas vezes o valor que você vai gerar para o negócio não tem relação direta com o teu código, mas o impacto desse código para o negócio. E aí é uma questão de priorização e, pô, muito complicado você tentar julgar dev por valor de negócio, cara. Isso é muito complicado. Agora, você pode julgar time. E aí você pode julgar a performance do time. Agora, lembra, dentro do time vão ter... Falei, cara, 80%... Você não estava prestando atenção, Leonardo. Eu falei lá atrás, 80% das modificações são feitas por 20% dos caras. Então não é o fato do cara fazer mais commit que mostra que ele é o dev hero, que não pode ser mandado embora e que esse é o seu critério de avaliação dele. Porque 80% do time entrega muito menos. Por que tá fazendo o quê? Porque, por exemplo, pode estar ajudando esse cara que faz 80% das alterações. Então, talvez o cara que está pilotando não é o cara que está efetivamente fazendo a coisa acontecer, é o cara do bastidor. Você não pode usar esses dados de maneira ingênua. Como eu disse, nada pior do que mentir falando só a verdade. Você precisa ter qualificação. Por isso que eu falo, cara, é por isso que não é só pegar as estatísticas. É por isso que eu não recomendo necessariamente que você amanhã saia fazendo log de Git para poder fazer esse tipo de análise, porque provavelmente você vai chegar a conclusões bem equivocadas. É por isso que você precisa entender de arquitetura. E para você entender de arquitetura, você tem que estudar arquitetura. Que você não vai inventar isso na tua cabeça. Não vai ver de um videozinho, desse videozinho, por exemplo. Não é um videozinho assim que vai fazer você fazer certo. Você vai ter que estudar. Então você tem que ter apoio de quem faça a coisa certa. Então, Leonardo, que bom. Espero que você tenha chegado depois, tá? Porque senão você não prestou atenção. Eu disse, commit não é referência. Já tinha respondido a pergunta. Mas estamos em paz, Leonardo. Ó, bora lá. Quem é mais muito bravo. Tem mais alguma coisa? Arquiteto deve fazer code review? Sim, por que não? Todo mundo deve fazer code review. Todo mundo deve fazer code review. Aliás, deixa eu dizer uma coisa pra você. Quanto mais próximo do negócio que você tá... Agora, vou te contar uma coisa, tá, Franco? Ele deve fazer code review? Óbvio. Só ele deve fazer code review? Nem pensar. Cara, não é papel do arquiteto fazer só code review. Todo mundo faz projeto e o arquiteto faz code review. Porque senão vira gargalo. Agora, ele faz parte do time, tá? Então, é óbvio que ele tem que estar conectado. E por que, Franco, também fazer code review ajuda a ganhar consciência situacional. Se o cara programa bem, ele vai saber quem no time manda bem, quem no time não manda bem. E aí, automaticamente, consciência situacional, de analisar, eu percebo, putz, esse cara aqui que fez esses commits a mar, aqui geralmente tem mais potencial de problema. Potencial também, tá? Mas é óbvio que tenta fazer code review. Aliás, é uma coisa, se você trabalha com domain driven design, o teu código de domínio, se bobear, proposta, tá? Pede pro cara do negócio fazer code review. O Franco poderia fazer code review do meu código, não necessariamente aprovar, tá? Mas poderia dizer, cara, pô, faz sentido o que eu tô vendo aqui? Eu tô olhando esse código e eu tô conseguindo entender. Aquele código, por exemplo, do Steel, Franco, você pode não entender o método que tá executado ali embaixo. Mas você sabe direitinho quais são as análises que a gente fez, porque o nome dos métodos está bem escrito. Você quer saber se o nome do método é claro, se está alinhado com o domínio? Pede para alguém do negócio olhar. Se o pessoal do negócio olhar e não entender, aí ferrou. Né? Então, copy e faz, cara, por favor. Mais coisa? Cássia, eu quero ouvir tua voz. Só uma tua e aí a gente libera a técnica, porque a técnica tá nervosa. Então, é uma referente à mentoria. Ok. Vamos lá? Tá esperta, né? Carlos Henrique, ele quer entender por que a turma passada de mentoria, ela tinha ênfase em systems design e essa não. Pergunta difícil, cara. Porque eu entendo que existe uma questão de soft skills versus não soft skills, entende? Durante bons anos, eu volto a dizer, cara, eu entendo que para o arquiteto na maior parte das empresas, a maior demanda da arquitetura é a demanda de soft skill. Soft skill, a coisa de conseguir falar com gente, a coisa de conseguir orquestrar, a coisa de conseguir eventualmente fazer um code review e não sair dizendo que ele manda.
e que, pô, sabe, pomba com lordose, sabe, peito estufado, bumbum pra trás, tipo, eu sou arquiteto, tô fazendo code review e o meu code review é melhor que o dos outros. Cara, ter essa habilidade de conversar ali, conversar com o pessoal de negócio, nas empresas que não se você não trabalha numa empresa muito dependente de alta performance, alta escala, cara, talvez esse design não seja tanto a ênfase. A última turma de mentoria que a gente teve essa ênfase maior lá, porque eu quis trazer um pouco mais essa abordagem mais técnica. Essa turma nova, meu amigo, não é que ela não vai ter ênfase em system design, eu só parei de dizer, tá? É, é só isso. Eu tinha todos os anos, todas as edições da mentoria, O conteúdo está lá. o conteúdo tá lá e está sendo aprimorado. Se você pegar o conteúdo da primeira mentoria versus o conteúdo da última, a gente evoluiu. Aliás, Franco, a gente já deu mentoria em grandes empresas, já teve mentoria para o Banco do Brasil, por exemplo, e, cara, no Banco do Brasil, 80% do código está em alta plataforma. Seguramente a mentoria para esse pessoal vai ser diferente da mentoria para o MyFood, que a gente também trabalhou com mentoria lá, e lá, cara, pô, o pessoal já nasceu com microserviço, e a preocupação é outra. Então, assim, e essa coisa legal da mentoria também, cara, a mentoria não é um curso, né? A mentoria é onde você vai estar ouvindo um cara que, a princípio, já sofreu algumas dores, fez alguma coisa que deu certo e outras que nem tanto, né, Franco? E, eventualmente, vai compartilhar um pouquinho sobre isso. Não é que as minhas experiências, que sou teu mentor, venham a garantir que você vai ter sucesso também, não, tá? Mas, ó, eventualmente eles vão te poupar alguns caminhos. Para chegar nisso aqui, irmão, para poder entregar para vocês hoje nessa masterclass, não é masterclass porque exatamente por causa disso, cara. Para entregar isso aqui é um consolidado de no mínimo, eu tenho 30 anos escrevendo software, pelo menos uns 15 ou 20 falando sobre arquitetura. Tem paper aqui que fundamenta algumas decisões que estão aqui, que, cara, são papers escritos há muito tempo, com um bocado de linguagem matemática, com demonstração, com prova. Isso que eu tô trazendo para você de forma condensada, esse suco, né, Franco? Uhum. Esse suco não ele veio espremido de muita fruta e muito trabalho. Então, é isso que eu tô trazendo compartilhar com você. Espero que você tenha gostado. Cássia, mais perguntas? Acho que não, né? Pressão técnica vai ficar nervosa. Tem muitas outras perguntas, com certeza, aqui. Eu queria fazer o seguinte, gente. Eu quero agradecer muitíssimo, primeiro, ao meu amigo Franco Alves, a minha amiga Cássia, a Técnica, que está aí até agora aguentando, né, uma discussão. A técnica é a técnica. Então, é legal, né, Não Franco? entendeu, né? Outro dia a gente estava gravando um vídeo da série de arquitetura e ele perguntou depois do vídeo, poxa, Lemar, por que você ficou olhando para mim em dado momento? Porque a técnica, oi técnica, tudo bom? E a técnica preocupadíssima, por que você olhou para mim? Você achou que não estava funcionando? Eu, não, cara, é que em dado momento eu mostrei uma coisa aqui e eu vi que aquilo chamou a tua atenção a ponto de você sair atrás do controle aí, dar uma olhada na tela, cara, você começou a curtir junto e eu usei por referência, será que eu tô mantendo o interesse da técnica? Porque se eu manter o interesse da técnica, pô, daí é vitória, né? Porque eu não tô vendo você. Essa é uma coisa, eu tô com saudade de você. Sabe onde é que eu quero te ver? Eventualmente nas minhas turmas e mais, né? Nas consultorias, né, Franco? Bora trabalhar junto. Por quê? Porque, de novo, cara, é irresponsável você falar sobre negócio hoje em dia sem falar sobre tecnologia. Porque tecnologia ou vai ser enabler, que é o lado bonito, que é o lado que a gente gosta de contar, ou vai ser restrição. E esse é o ponto, irmão. Se perguntar para as pessoas que não são da técnica da tua empresa, a tua área é efetivamente enabler ou é restrição? Difícil. Cara, espero que você tenha gostado desse encontro. Mais uma vez, essa masterclass foi feita com muito carinho para você. Eu tô hoje ao vivo de Caxias do Sul, gelada Caxias do Sul. Eu tô de manga curta porque aqui dentro tá quentinho, tá bom? Mas lá fora tá um frio do caramba. Daqui a pouco esse conteúdo vai estar disponível para você. A Cássia vai te mandar, a Cássia, o Franco vão te mandar eventualmente instrumentos de pesquisa para você dar a tua opinião. Eu vou ignorar tudo que você vai dizer, mas, cara, saiba, se eu não te agradei, desculpa, mas eu tentei de verdade. E eu espero ter a tua presença de novo na próxima Masterclass. Você não precisa consumir dada exímia, tá? A gente não precisa fazer negócio, desde que a gente comece a compartilhar, construir ideia, construir junto. Porque no final do dia é sobre isso, né, Franco? Fazer mais, melhor, mais rápido. Fazer negócio é consequência. Grande abraço para você. Eu te vejo em breve, espero. Até mais.